eu falar agora vai aparecer no vídeo. Legal, ele até falou ali, tá reclamando ali que eu tenho que ignorar, vou ignorar. E tudo que estiver falando agora, né, a partir de agora, o comando, o que eu fizer, tela, não importa, né, vai constar na gravação, tá? Quando você for assistir a gravação aí, quando eu mandar pelo e-mail, se aparecer alguma coisa que não tem nada a ver com a sequência da matéria, você pula ali no vídeo, né, e vai para outra parte. Por exemplo, essa tela aí, você deve estar vendo no seu computador, tem muito a ver com o que eu vou fazer hoje, né? É só a tela da transmissão da imagem, tá? De quem está online nesse momento. Só repetindo aqui a frase, quem está no momento online, Elias, Elisandra, Leonardo, Maitê, Maria e Melquisedeque. Falei certo? Né? Quase que eu erro, mas falei certo. Legal? São esses que estão online. Legal. Muito bem. Eu vou tirar um novo print, tá? Da tela aqui. Vou dar um janelinha do Windows letra R. Vou falar um pouquinho sobre isso também hoje. Abrindo o Paint ali, tá? Eu vou fazer essa gravação em seguida, salvar esse arquivo, né? Em seguida eu vou falar sobre alguns programas, tá? Que a gente vai fazer hoje. Deixa eu aumentar o tamanho da tela aqui, para ficar mais fácil o pessoal lá da conferência entender quem é que está na tela, quem é que está na sala, né? Ó, dá para ler o nome, beleza? Vou salvar e já volto lá para começar a nossa aula, tá? Na verdade, já comecei a aula, né? Só estou gravando aqui a presença de vocês. Legal. Bom, o que eu acabei de fazer foi um print da tela, tá? No teclado, do lado direito, eu tenho uma tecla chamada Print Screen, tá? Em alguns teclados, ela está escrito só Print. Ela fica bem no lado direito aqui, do lado do Pause Break e do lado do Scroll Look, tá? É a tecla Print Screen. Essa tecla ela tira uma foto da tela que você está aberta. Então, se você tem uma tela, uma janela do Windows, por exemplo, né? Vou dar um comandinho aqui, ó. Se eu tiver com essa janela azul, então se eu der um print, vai sair a tela azul. Se eu estiver dentro dessa outra janela, essa que vai abrir agora. Então, se eu estiver nessa janela e der um print, é essa janela que ele vai dar o print, tá? Eu, em particular, não gosto muito do print. Eu, Rafael, não gosto muito de print. Porque o print ele pega tudo, inclusive a barra de tarefa, a parte de baixo. Ele pega até o recadinho aqui do lobby. Se eu der um print agora, esse lobby que está aparecendo aqui também entraria. Aqui do lado direito também entraria no print. Então é por isso que eu não gosto dele. Tem um recurso mais interessante, que é o que eu vou mostrar para vocês aí, que é um print mais personalizado, tá? Eu vou mostrar em seguida, tá? Eu vou fechar só essas janelas aí, que foi só o exemplo, tá? Não estou printando nada agora, só mostrei o exemplo de telas. Então fechei essa janela. A área de trabalho não dá para fechar, né? Então eu vou subir o programa, tá? Eu vou subir até a telinha ali do problema que está dando ali embaixo, tá? No lobby. Deixa eu ver se tem alguém no lobby lá, porque vai que tem alguém no lobby e aí a pessoa não entra. Tem, muito bem. Ó, quem estava no lobby ali, ele me mandou uma mensagem dizendo que tinha alguém no lobby para entrar. Então, quando dá uma mensagem aqui embaixo, eu tenho que ficar atento para ver quem é que está entrando, tá? Significa que eu vou ter que dar outro print, tá? Eu poderia até fazer o outro recurso já agora com vocês, tá? Em vez de fazer o tal do print, eu poderia até fazer o outro modelo que eu gosto mais. Só que essa tela que eu preciso printar não é para mim, é para a Microcamp, tá? Então, infelizmente, tem que printar essa aqui e lá na janela do Windows, letra R. O que é a janela do Windows, letra R? É o executar. Ele vai abrir a tela para executar um programa. O que eu vou executar? MS Paint. Ah, poderia escrever Paint? Não. Tem que escrever MS Paint, porque é o executar. É ali que eu já abro a telinha lá. Deu OK, né? Na verdade, eu dei Enter, que é mais rápido. E aqui eu dou um Ctrl V. O que ele cola? Ele cola exatamente aquela tela. Eu preciso baixar o zoom aqui no sinal de menos, tá? Isso aqui não faz muito parte da minha aula, tá? Minha aula vai ser um pouquinho diferente disso. Mas é bem parecido com o que eu vou fazer na aula. Aí estou aumentando a tela aqui, selecionei e aumentei, né? Só para enxergar melhor os nomes que estão online nesse momento. Eu vou gravar arquivo salvar como. Vou clicar lá na turma, né? Que eu já tinha gravado anteriormente. Vou clicar em salvar. Ele reclama que o arquivo já existe. Se eu quero substituir. Lógico que eu vou pôr um sim, né? Vou substituir. Bom, isso aqui não faz muito parte da minha aula, mas tem a ver com a minha aula, né? Agora eu vou mostrar o outro jeito de fazer algo mais inteligente, tá? Então, preste um pouquinho atenção agora, que agora sim eu vou mostrar um print mais interessante, tá? Bom, tem uma ferramenta chamada ferramenta de captura. Tem a ferramenta de captura e tem um negócio que caiu aqui também. Tem a ferramenta de captura que ela é mais interessante do que o print screen. Por quê? O print screen ele pega tudo que está na tela. Se eu quero só algo específico da tela,
eu devo usar uma ferramenta, a ferramenta de captura, não o print screen, tá? Acho que eu falei ao contrário. O print screen pega tudo e a ferramenta de captura só pega uma parte, tá? Vou clicar no iniciar, lá embaixo, tá? Para fazer uma pesquisa. Tem duas formas de fazer essa pesquisa, tá? Ou eu escrevo snip, começo a escrever snip, tá? Eu vou até aumentar o zoom aqui para vocês enxergarem o que eu estava escrevendo ali embaixo. Peraí que ele está pensando na vida. Peraí que ele resolveu pensar na vida. Aí ele demora um pouquinho pensando na vida. Ó, comecei a escrever snip, tá? Não cheguei a escrever a palavra inteira. Escrevi SNI, tá? Significa ferramenta de captura isso, tá? Tanto que aparece lá em cima o item chamado ferramenta de captura. Então essa é uma forma. A outra forma é escrever realmente ferramenta de captura. Vou escrever lá, ferramenta, e ele já oferece para mim. Então eu começo a escrever a palavra ferramenta, ele escreve para mim, ferramenta de captura. Então é isso mesmo que eu quero. Deve estar lá na parte de cima da tela, inclusive, ó. Parece até uma tesourinha lá, tá? Eu vou baixar o zoom só para você enxergar a tal da ferramenta de captura, tá? Que ela fica no cantinho aqui, ó, não dá nem para enxergar. Eu não quero capturar a tela lá do fundo, tá? Eu quero capturar algo que está lá na área de trabalho. Para ir para a área de trabalho direto, olha o comandinho que eu vou fazer agora, tá? Janela do Windows, letra D de dado. Ele já sai da tela onde estava, né? E já vai direto para a área do desktop, tá? Janela do Windows, apertei a janelinha do Windows, que chama WinKey, né? Letra D. Ele foi direto. Eu fechei a captura? Não, ela está aqui na barra de tarefa. Ó. Agora eu vou subir a ferramenta de captura. Clicar nela aqui, para ficar só a ferramenta de captura aqui na tela, tá? Eu vou capturar um pedaço ali, uma parte, um desenho, alguma coisa da tela, tá? Para você entender como funciona a ferramenta. Vou clicar no botão novo, a tela vai ficar meio apagada, como se tivesse travado, né? Aí eu vou selecionar somente o logo aqui do Windows. O que está mais azul é o que eu estou capturando. O que está mais apagado é o que vai sumir. Ou seja, que não vai fazer parte da captura. Então observe que eu capturei só um pedaço da tela. Então essa ferramenta eu acho ela mais interessante que o print screen. Claro que o print screen você consegue pegar toda a tela, né? Esse caso aqui a ferramenta de captura não, você pega uma parte da tela. Vou fazer de novo, vou capturar uma outra coisa para você entender, tá? Vou clicar no o exatamente. Aqui, por isso que eu usei aquele o primeiro print, porque lá eu vejo quem é que está na sala, vejo o horário e ainda vejo o meu perfil ali dentro, que eu que estou dando a aula. Então a escola consegue ver várias coisas. Eu fiz quase agora, né? O Snip chama Snip Tool, né? Ferramenta Snip Tool, que é. Não conheço, para falar a verdade. Você fala substituindo o print screen, você está falando? Eu não conheço. Para falar a verdade, posso até pesquisar, mas direto do teclado eu não conheço. Mas ele está falando da captura mesmo, pelo que eu entendi, né? Você capturar uma área, né? Eu faço assim, ó, janela do Windows, letra R, e aqui eu escrevo Snip Tool, tá? Como eu uso bastante, ele já até aparece aqui para mim, ó, Snip Tool. Deixa eu clicar ali para vocês enxergarem o carinha ali, ó. Então, também vai abrir a ferramenta de captura. Deixa eu aumentar o zoom, para vocês enxergarem ali. Então, eu pus janela do Windows, letra R, e no R eu escrevi a palavra Snip Tool, tá? Que tradução é ferramenta de captura. A palavra tool, com 2 O, né? Esse pedacinho aqui, ó, que eu estou selecionando. Tool significa ferramenta. E o snipping seria captura. Então, a tradução, ferramenta de captura, tá? Eu fiz desse jeito, mas eu fiz lá pela pesquisa mesmo, tá? Pelo normal. A pesquisa na parte de baixo aqui, ó, da tela, tá? Mas funciona também nesse modelo, tá? Lógico que se eu clicar agora em OK, muito provável que ele vai fazer o seguinte. Ele vai abrir o que já está aberto, na verdade, né? Então, se eu clicar em novo, eu posso capturar outra coisa. Eu vou capturar um desenho aqui, ó. Vou capturar, sei lá, deixa eu ver o que eu vou capturar aqui, ó. Vou capturar esse desenho aqui, ó. Esse ícone. Eu capturei um ícone. Eu pego uma área, um pedaço ali, né? Posso capturar a barra de tarefa, o horário, sei lá, qualquer coisa que tiver aberto, tá? Se o programa não tiver aberto, você não consegue capturar. Ponto pacífico. Tem que ter o programa aberto, tá? E ele tem que estar aberto e estar lá no desktop, tá no lugar do desktop. Vou dar um exemplo clássico, para você entender agora, tá? Depois a gente salva em seguida. Eu vou fechar esse aqui, né? Jogar ele para o lado. E vou abrir um programa qualquer. Por exemplo, a pastinha amarela aqui embaixo. Peguei a pastinha amarela. Podia apertar a janela do Windows, letra E, também daria certo. Janela do Windows, letra E. Vou capturar essa tela, uma parte dela, lógico. Ó, tá lá capturado o desenho, vou trocar. Vou clicar no novo
Vou capturar essa janela de trás aqui, ó, lado direito da tela. Ó, ele jogou exatamente aquilo que eu selecionei. Então, eu acho bem interessante essa ferramenta de captura. Por exemplo, vou fazer um manual, vou fazer um passo a passo de algum sistema, eu consigo capturar as partes da tela que interessa, depois eu saio digitando essa informação. Eu acho bem interessante, né? Eu uso bastante quando eu vou fazer um material para fazer passo a passo para um conteúdo para a pessoa seguir. Aí depois eu acrescento a setinha ali para poder indicar é aqui que eu estou falando, né? Eu faço muito isso até no WhatsApp mesmo, porque eu capturo a tela, mando lá no WhatsApp, depois clico lá no botãozinho, aquela carinha, né? Põe a setinha indicando, é aqui que eu estou capturando, é aqui que eu estou falando, tá? Bom, essa tela aqui eu achei um pouco interessante, eu vou salvar ela, tá? Tome cuidado que aqui, ó, lá atrás eu tenho uma janela que agora eu acabei de fechar, e aqui eu estou com um pedaço daquela janela que eu capturei. Se eu capturei uma imagem, que ela captura sempre uma imagem, tá? Normalmente ela tem uma extensão, essa imagem. No livro, inclusive, numa capa, uma página do livro, eu ia falar capa, mas é página, tá? Falei capa, mas traduza como página. Tem uma página 57 no livro que ele fala das extensões, tá? Vou trabalhar um pouquinho nessa ideia das extensões hoje. Não vou conseguir fazer todas, mas a 57 tem uma tabelinha, tá? Não existe só essas extensões, existe muito mais, tá? Ele destacou algumas importantes. A que eu vou usar agora na captura ali, para salvar, é o PNG. Tá mais ou menos no final da página aqui, ó. PNG, uma imagem, é um arquivo de imagem para a web. Ficou meio assim, né? Não está lá traduzido certinho, não. Eu vou melhorar essa frase. PNG é uma imagem que normalmente o fundo seria transparente. Seria. Nem sempre é transparente, tá? Esse caso aqui, por exemplo, não é transparente. Vou dar um arquivo salvar como. Arquivo salvar como. Vou salvar lá na pastinha da turma, tá? Eu criei uma pastinha para a turma. Deixa eu só pegar no meu pendrive aqui e achar a pastinha da turma, tá? Deixa eu dar uma dica importante na tela de salvar. Toda tela de salvar, pessoal, você enxerga, ou não, né? Depende da tela, lógico. Você enxerga na parte de baixo, do lado direito, uns pontinhos, uns quadradinhos pequenininhos. Ali no caso tem 6 quadradinhos. Toda vez que você enxergar esses quadradinhos, significa que você pode encostar o mouse e aumentar o tamanho da tela. Tá? Então, uma dica importante aí. Tem janela que não tem essa lance de aumentar, infelizmente você vai ter que ficar com o tamanho lá, pronto, acabou. Mas sempre que tiver essa opção aqui, é legal você dar uma aumentada. Por quê? Às vezes você está procurando alguma coisa na tela e você não acha porque a janela está muito pequena e a coisa ali está meio escondida, tá? O ideal seria até maximizar, mas como nessa tela que eu estou trabalhando não tem o quadradinho de maximizar, a tela de cima, tá? A tela de baixo até tem, estou falando de cima, porque está sobreposto, eu estou falando da de cima. Legal? E aqui eu vou achar possivelmente a turma aqui, ó, QI, espero que eu criei, tá? Falei que eu criei, mas não lembro. Tá aqui, ó, QI 190-20001. Legal? Eu não criei uma pastinha, então agora eu estou acumulando um pouquinho comandos aí. Vocês perceberam que eu comecei com o print screen, depois fui para a ferramenta de captura, agora já estou indo para uma outra parte, já evolui um pouquinho, né? Eu estou salvando um arquivo, mas eu queria salvar dentro do pendrive, dentro da pastinha de vocês, só que dentro de uma pastinha do Windows. Eu preciso sair para poder gravar essa pasta? Não. Eu vou gravar aqui mesmo. Observe que na tela, na parte de cima, bem na parte de cima aqui, ó, onde está lá Rafael, letra D, meu pendrive, né? Aulas online, depois QI 190-20001, que é a turma de vocês. Eu quero criar uma pasta, tem um botãozinho aqui chamado nova pasta. Eu já vou clicar nele e escrever lá a pastinha Windows. Opa, se o mouse não deixasse, o teclado também. Windows, legal? Se eu deixar desse jeito selecionada, ela está aberta? Não, ela só está selecionada. Eu só criei a janelinha, né? Ou a pastinha. Eu preciso abrir essa janelinha, essa pastinha, tá? Ou melhor dizendo, a pastinha dentro da janelinha. Falei o contrário, né? Agora, observe que o endereço lá em cima acrescentou o Windows. O que eu tenho dentro dessa pasta? Nada, acabei de criar, né? Está vazia. Eu vou colocar uma imagem lá dentro. Não é legal deixar a palavra capturar aqui embaixo. Por quê? Toda vez que você capturar, vai ficar capturar. Então é melhor colocar um nome, tá? Eu capturei um pedaço ali da rede, sei lá, capturei alguma coisa, preciso dar um nome. Observe que ele está dizendo que vai ser uma imagem PNG. Apesar de imagem PNG ser um fundo transparente, nesse caso não será transparente. Ou seja, é um PNG falso. É um PNG com cara de JPG, basicamente falando. Ou seja, JPG é quando tem fundo. Se eu tiro uma foto aqui, eu estou encostado na parede, tiro uma foto. O que vai aparecer atrás de mim? Essa parede verde. E aí não pode ser um PNG. Tem que ser um JPEG. Porém, se eu colocar num programa que ele gera a extensão PNG, vai ser um PNG falso, porque vai ter a parede lá no fundo. Essa aqui não dá porque
Não teria como tirar a parede. Mas se eu precisar tirar a parede, Photoshop. Vou ter que manjar um pouquinho de Photoshop e ir lá tirar a parede. Aí eu transformo no PNG. Aliás, vai ser a primeira aula do Photoshop que nós vamos ensinar como criar um PNG. Exatamente na primeira aula, tá? Não vai ser nem no 10 minutos depois. Vai ser no primeiro minuto da aula de Photoshop. Já ensino o pessoal a criar um PNG. Criar o PNG a partir de um JPG, né? E o jeito mais fácil, já vou até antecipar, o jeito mais fácil de fazer um PNG é quando o fundo é branco. Então, se você pensar em tirar foto de alguma coisa que você quer que o Photoshop faça um PNG, coloque uma cartolina branca, uma parede branca, uma mesa branca, sei lá, põe em algum lugar que seja branco. Aí fica super fácil. É 2 minutinhos para tirar o fundo e salvar ao mesmo tempo. Agora, se o fundo for colorido, sei lá, com um desenho atrás, com alguém passando atrás, aí complicou, tá? Aí dá para fazer, mas já não é mais, tá? Para poder fazer. Isso se você conhecer a tal da ferramenta, porque tem umas ferramentas ali que embaçam um pouco. E se souber alguns segredinhos que a gente já passa logo no primeiro minuto da aula de Photoshop também. Então, você precisa de um produto que é PNG, porque você vai fazer uma montagem, alguma coisa assim, já coloca fundo branco. Pano branco, parede branca, que não seja encardida, tá? Branco, quando eu falo branco, é branco mesmo, não é branco tipo carro sujo, né? Tem que ser brancão mesmo, tá? Cartolina, sei lá, alguma coisa que te dê a opção de fundo branco, legal? Folha de caderno que tem o risquinho da folha não serve, apesar de ser branca, o risco vai atrapalhar. Brancão mesmo, tá? Aí facilita tremendamente. Posso até antecipar para vocês. É desbloquear a camada, usar a varinha mágica e dar um delete. Só isso. Bloquear a camada, clicar na varinha mágica e dar um delete. Depois só salvar. É basicamente isso que eu falei. Vocês vão ver no primeiros 2 minutos da aula do Photoshop, quando a gente chegar no modo do Photoshop, mas já estou antecipando para dar a aguinha na boca mesmo. Para ficar com aquela vontade de quero mais. Bom, é claro que eu vou apagar a palavra capturar e eu posso pôr um nome aí. Ó, como eu peguei lá a janelinha lá do Windows letra E para poder abrir aquela tela, vamos supor que eu estivesse fazendo um material e eu ia colocar o nome lá, WinKey. Não sei se ele vai aceitar o mais, mas eu vou colocar meio que de propósito. Símbolo não é uma boa ideia colocar em nome de arquivo, muito menos barrinha de data, tá? Ele não aceita nome de. A maioria dos programas não aceita colocar barra com data, aí você coloca o tracinho que ele aceita, tá? Ali eu estou tentando ver se ele deixa salvar com o próprio comando que eu fiz para abrir a janela. Vou salvar esse carinha aí e depois eu vou mostrar lá do outro lado que ele salvou de verdade, tá? Tá salvo? Oh, não reclamou, salvou. Muito bem. Se não reclamou, muito provável que salvou. O que eu posso fazer ainda, pessoal? Olha só, eu sei que a ferramenta de captura, às vezes, quem já conhece fala assim, já conheci isso aí está chovendo no molhado. Legal. Eu posso vir aqui em cima com a caneta, escolher o tipo de caneta, a cor da caneta e escrever alguma coisa na imagem. A parte ruim é que o mouse às vezes não deixa muito a gente escrever alguma coisa, né? Pronto. Você pode escrever alguma coisa em cima da imagem, você pode incorporar na imagem. Se eu salvar agora, vai aparecer o meu nome lá. Se eu não salvar, fica com a versão anterior. Ah, mas não quero esse nome não. Eu vou apagar então. Tem a borrachinha aqui. Se o mouse deixar, eu vou ali pegar a borrachinha. O mouse precisa deixar, né? A gente dá uma bordoada nele, ele deixa. Ó, meu filho, acorda aí. Tá dormindo. Tá pior que eu? Aí, acordou. Eu venho aqui, clico e apago. Só que eu tenho que apagar linha por linha, né? Porque eu pulei com a caneta lá na hora de escrever. Ah, só isso? Não, tem mais. Eu posso pegar o marca-texto, que é esse amarelinho que está bem no topo da tela ali, o marca-texto, e posso vir aqui e falar, eu estou falando desse item aqui. Então eu posso fazer um marca-texto. Legal? Vira qual a canetinha que eu peguei lá. Deixa eu aumentar o zoom aí, porque vai que vocês estão no celular, né? O celular não, é bom, mas é mais ou menos, né? Essa canetinha aqui em cima, amarela, tá? Mais conhecido como marca-texto. Então eu posso fazer ali uma seleção. Legal? De repente, se precisar, você faz isso aí. Aí, se eu salvar, incorpora. Esse aqui eu vou deixar e vou incorporar, tá? Vou deixar lá na imagem. Vou dar um arquivo salvar como, de novo. Ele vai perguntar se é o mesmo nome anterior. Sim, eu quero o mesmo nome, mesma pasta, mesmo tudo. Vou salvar. Ele pede para substituir, vou substituir. Beleza? Bom, vamos verificar agora do outro lado para ver o que foi que ele salvou, tá? Em seguida a gente já começa com uma outra extensão, pegando um programa, dois programas ao mesmo tempo, duas extensões e passando de uma informação de um para o outro, e depois um terceiro programa passando de uma informação para outra também. Vou fazer uma coisa diferente mesmo hoje, tá? Aproveitar que eu estou empolgado, tomei injeção de gasolina, não é verdade, né? Mas eu estou sempre empolgado.
Letra S. Aí ele abre. Win key, Shift. Interessante. Mas essa aqui é do próprio Windows, né? Captura. É a parte. O meu não apareceu. Talvez ele tá dormindo, resolveu pensar na vida, alguma coisa assim. Mas o comando aparentemente funcionou, né? Porque abriu uma telinha ali. Vamos ver. Ah, tem até marca-texto? Muito bom, muito bom. Talvez porque o meu aqui estava devagar, quase parando, mas deve funcionar. Ó, eu apertei o sinal demais aqui, ó. Pode ser que falta apertar esse terceira tela aqui, ó. Que eu estava com o primeiro, né? Eu estava com a primeira opção ali. Vou clicar na terceira opção. Vamos ver se captura agora. Também estava? Então acho que o meu tá meio devagar. É, o meu tá meio devagar. Acho que ele tá pensando na vida. Talvez vai abrir na hora que eu estiver fazendo uma outra coisa. É, pode ser, né? Ó. Então, janelinha do Windows, Shift e a letra S, não é isso? Que abre a ferramenta de captura ali pelo teclado direto. Só que não é aquela ferramenta exatamente que a gente estava usando lá, né? Aquela do. Abriu o Excel? Que medo. É, é, uma coisa que a gente não pode ficar testando muito, assim, é fazer, sim, pesquisar, sim, mas procurar abrir alguma coisa que possivelmente você não sabe para que serve, tem que tomar um certo cuidado. Principalmente, certo. Aí ele mostrou. Hum, o modo de cap... Entendi. O modo de captura, né? Entendi. Legal. Interessante. É, o meu, infelizmente, acho que ele não está habilitado, alguma coisa assim, né? Experimente, captura esboço. Talvez seja essa parte de baixo ali, ó, que o meu não tá habilitado. Esse pedaço aqui de baixo, né? Bom, vamos tentar ali, ó. Experimente, captura de esboço. Vamos ver o que que... Não. Acho que agora ele abriu a telinha lá. É essa aqui, né? É, é que o meu não estava habilitado. Vou clicar aqui no novo. Aí vou capturar um pedaço aqui. Agora ele abriu. Ah, legal, deu certo. Bom, então aí já guarda o comandinho aí e depois alguém dá os créditos pro José Soares, tá? Dá os créditos lá pro José Soares, tá? Vai lá no WhatsApp e fala assim, obrigado, José Soares, entendeu? Dá os créditos para ele, já que não foi eu que dei o comando. Então, WinKey, Shift S, mas dá uma olhadinha lá na tela, né? Se a sua está habilitada ou não. Se essa telinha que abre aqui, ó, pequenininha, essa que eu estou balançando agora, se está habilitada. Se tiver desse jeito assim, ó, ela não está habilitada. Se tiver para fechada a tela, você clica na setinha e vem aqui e clica no experimente captura e esboço, tá? Aí sim ele abre a tela da captura. Interessante também, bastante interessante. Me parece que tem um pouquinho mais de recurso, tá? Ah, tem o disquetinho, então dá para salvar, né? Não tem a palavra arquivo salvar como, mas tem o disquetinho para estar salvando lá, ó. Tem a caneta também. Ele, ele dá uma melhorada. Ah, legal. Legal. É um recurso, para falar a verdade, que eu não usava, que eu tô tão acostumado a usar só a captura, mas clicando no novo já indo direto, né? É vício, né? Quando a gente está viciado, a gente faz aquilo ali e às vezes nem consegue fazer outra coisa, né? Porque não tem tempo mesmo, né? Mas é bom sempre pesquisar, né? Uma proposta para conseguir fazer algo melhor, tá? Eu acho que o lance de trabalhar com comando de teclado é bastante interessante, na minha opinião, né? Pode ser que eu esteja enganado. Eu uso bastante e isso facilita muito o dia a dia, a vida da gente. Na hora que você está ali dando uma aula, ou às vezes você fazendo um comando.
Ela precisa estar no grupo. Se ela não estiver no grupo, não consigo mandar o link para ela. Tem que adicionar ela no grupo. Só se ela estiver no grupo. Porque a única forma de mandar o link é se a pessoa estiver no grupo dessa turma aqui. Deixa eu ver se eu consigo mandar em algum outro lugar. Aqui que você consegue pegar. Boa noite, pessoal. Nossa, boa noite, pessoal. Deus amado. Onde? Você quer que eu ponha aqui no Microcamp? Pode, é isso? Você tá aqui nesse Microcamp? Não, nesse eu não tô, não. Qual que você tá? Nenhum desses daí. Ixi, aí não tem como mandar o link, então. Quer mandar no WhatsApp direto? Pera aí. É que no meio da aula aqui não é uma boa ideia. Pera aí. É que o link é algo gigante, não dá pra te mandar assim, tipo... O que ela vai fazer com o link? Acho que essa aula, essa turma. Mas qual o nome da pessoa? Renata. E ela não tá no grupo? Complicou. Faz o seguinte, manda não. Passa o WhatsApp dela que eu tento adicionar rápido aqui. Super rápido, né? É que não atrapalha a minha aula. 98035. Dá para o seu nome. Renata. E por que ela não está aqui na sala? 9 8035. 8035 Isso, 4486. 4486. Isso, obrigado, professor. Desculpa, pessoal. Vamos café depois. Para mim também, inclusive. Para mim também, porque eu preciso. Ainda mais eu que sou viciado em café, aí. Ainda mais eu que sou viciado em café, né? Não vou nem colocar ela no grupo, já vou mandar direto para ela, que fica mais rápido. Vamos ver se ela consegue entrar, né? Bom, muito bem. Então a gente pode capturar qualquer coisa, né? Depois salvar, é lógico. E se eu salvar o arquivo, o que eu devo fazer com ele depois? Colocar em algum programa. A gente vai fazer isso na prática também, tá? Eu vou salvar inclusive essa telinha aqui que eu capturei, porque eu até meio assim salvar, mas desisti. Agora eu vou salvar de verdade. Ó, essa aqui parece que é uma captura um pouquinho mais inteligente, tá? Ela coloca um nome ali, uma sequência, mas pode ser que numa outra situação, né? Deixa eu ver se vai coincidir. Acho que não vai coincidir. Ela é um pouquinho mais inteligente, ó. Ele põe lá. Não foi eu que digitei, tá? Na hora que eu fui salvar, ele já ofereceu. Captura de tela 20/12/2003, né? Ou seja, está invertido. Ano, mês e dia. Ele colocou uma sequência numérica. Significa que ele deve salvar esse número. Cada vez que eu salvar, ele vai pôr um número diferente. A mesma data, número diferente. Então, me parece que é uma... É. Então, a chance de eu salvar uma imagem em cima da outra é bem... É, a chance de salvar uma imagem em cima da outra é bem difícil. Então, é bem mais inteligente. A outra tem que ficar escrevendo e tal, né? Bom, já aprenderam aí que depois dá o crédito lá para o José Soares, não esquece, tá? Depois você deposita lá o dinheiro na conta dele. Porque só o crédito não adianta também, né? Passa a conta corrente ou passa o Pix, né? Passa o Pix lá no WhatsApp e o pessoal já deposita. Que seja R$ 1 já é uma grana, né? A cada 10 pessoas, R$ 10, né? Bom, vamos lá. Eu vou salvar na mesma pastinha que eu salvei aquela hora anteriormente, tá? No meu pendrive, na turmas online, aulas online, melhor dizendo. QI 190. Depois eu vou dar uma organizada nessas pastas aqui, que tem muita turma. Vou ficar meio perdidão daqui a pouco. Não vou mudar o nome, tá? Vou deixar o mesmo nome. Salvei. Legal. O que eu posso fazer então com ferramentas de capturas? Ou melhor dizendo, com as imagens que eu capturei. Eu posso abrir no Paint e cortar, fazer alguma coisa. Tipo parecido com o que eu fiz no comecinho da aula. Mas eu quero fazer mais interessante, porque se eu tenho uma imagem já capturada, significa que eu capturei aquilo que eu desejava. Muito provável que eu não vou cortar alguma coisa, né? Diferente do print screen, que eu pego tudo e às vezes eu quero só um pedaço. Aí possivelmente eu teria que usar o Paint para cortar. Na prática eu não usaria o Paint, não falo nunca mais mal do Paint, tá? Eu sempre falava mal do Paint, agora nunca mais eu falo. Por quê? Porque uma vez eu precisei do Paint, uma foto, estava fazendo uma edição de vídeo com fotos, a pessoa me mandou 101 fotos para fazer edição, aquelas coisas que faz no final do ano, para festinha no final do ano, para pôr um vídeo lá para rodar para o pessoal. E aí tinha 100 fotos que entrou no Premiere, né, na hora de fazer a edição de vídeo. Além do vídeo, tinha música e outras coisas mais, e tinha as fotos. E aí uma única foto não entrava de jeito nenhum. De forma alguma eu conseguia colocar ela no Premiere. Photoshop, Illustrator, usei tudo quanto é programa que você pensar e imaginar para foto acordar. Ela estava dormindo, não queria entrar de jeito nenhum no vídeo.
E aí eu liguei para a pessoa, mandei um WhatsApp, falei, ó, essa fotinha aqui não quer entrar não. Você me mandou aí? Não, essa não tem jeito, essa é do meu irmão, tô brigado com ele, vou fazer esse lance aí do vídeo para poder chamar ele para festa. Se não entrar do meu irmão, não quero nem o vídeo. Bom, eu ia perder R$ 800, né, nessa brincadeira. Aí eu falei, não, vou dar um jeitinho. Aí eu peguei, entrei no Paint, puxei a foto, salvei, PNG, perfeito, o Premiere enxergou a foto. Aí nunca mais falei mal do Paint. O Paint é o melhor software de imagem do planeta, né? Nunca mais. Eu falava mal do Paint todo dia. Depois que eu ganhei esses R$ 800, eu falei, nossa, falei perfeito. Aí agora quando eu falo do Paint, eu falo, o melhor software de imagem que existe no planeta. Também é 800 conto, né? Ainda mais em pandemia, quem quer ganhar R$ 800, né? Todo mundo. Parece que apitou aqui. Alguém tá no lobby. Tem alguém no lobby aí? É, a Renata, acabou de entrar. Foi o que eu acabei de adicionar, ela acabou de entrar. Renata, tudo bem com você? Tá me ouvindo? Se estiver me ouvindo, eu vou dar um print para poder salvar a sua imagem lá na telinha, tá? A gente estava falando justamente de salvar. Vou salvar de novo, tá? Ó, MS Paint. Tá certo ali? Opa, abriu a webcam? Tudo bem aí? Tô sem webcam. Não adianta abrir a webcam que eu tô sem, né? Teve uma pessoa que ela abriu a webcam outro dia, né? Mas estava dormindo em casa. Tipo, 8 horas da manhã no sabadão. Lógico que até eu tava cansado, mas eu já tava a 2 horas daqui, né? Porque eu venho para vir para cá, eu gasto 2 horas para chegar aqui. A pessoa abriu a webcam e ficou assim, tipo, deitada debaixo da coberta com a webcam. Só que detalhe, né? A aula começava 8 horas, a pessoa entrou 15 para as 10. Legal. 8 horas, né? Tipo, 15 para as 10. Aí no outro sábado, isso não sábado, no outro sábado foi 5 para as 10. Mesma coisa, com a câmera ligada debaixo da coberta. Falei, é vício, né? Acho que estava dormindo, não percebeu que ligou o celular, entrou no Microsoft Teams, apertou o botão, digitou o nome, entrou na tela, e aí clicou lá e dormiu, né? Tipo, na sala. Legal. Acho que era um vício, né? Tipo, já estava acostumado a fazer isso. Ainda bem que já acabou o curso. Esse que eu tô falando, tá? Não vou nem falar o nome, vai. Falar é meu sobrinho. Aí, esse era meu sobrinho, alguém poderia falar, né? Se eu falasse o nome. Aí complicou, né? Estaria entregando o ouro. Legal. Vamos lá. Vamos salvar esse carinha aqui também, né? Esse aqui é para efeito da chamada, infelizmente. Em seguida eu abro outro programa lá agora de texto, tá? O próximo. Vamos lá. Elisandra, né? José tá lá, Leonardo, Maitê, Maria, Melquisedeque, já consegui decorar o nome. Renata, muito bem. Só preciso decorar quem é quem, né? Depois aí fica mais fácil. Muito bem, vamos lá. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, pessoal. Presta um pouquinho de atenção que agora eu vou complicar um pouquinho só, tá? Então eu usei uma extensão lá da página 57. Agora eu vou usar duas extensões de um único programa, tá? Então se você olhar a tabelinha lá da página 57, a quarta linha tem uma extensão doc e docx. É o mesmo programa, tá? Os dois. Doc é a versão mais antiga e docx é a mais moderna. O programa que eu estou me referindo é o Word. Então eu vou clicar ali e vou abrir o Word, W-O-R-D. Então estou lá na pesquisa lá embaixo, escrevi W-O-R-D. Apareceu o Word para mim, eu vou clicar no Word. Nosso módulo não tem nada a ver com Word, tá? Eu só vou usar o Word aí para mostrar algo para vocês, tá? A minha intenção aqui é falar sobre extensões, para você entender a diferença. Mas, ao mesmo tempo, além de falar de extensão, a gente vai trabalhar nas extensões, uma dentro da outra. Por exemplo, o que eu posso pôr no Word, tá? Ele está fazendo uma perguntinha, deixa eu ver o que ele está perguntando aqui. Não, programa padrão, tá? Vou colocar assim, ele está falando que não é um programa padrão, mas eu quero que ele seja padrão, então eu vou pôr sim, tá? Legal. Nessa tela que está aberta aqui, ó, eu vou clicar nessa folhinha branca, tá? Não estou dando aula de Word, eu só vou usar o Word para mostrar que dá para pôr texto, dá para pegar aquela imagem capturada e inserir. Só que a minha ideia maior não é esta, é fazer o conteúdo do Word e parar lá no WordPad. Eu vou tirar do Word e colocar no WordPad, depois da calculadora no WordPad. Depois eu vou mostrar que um gera extensão diferente do outro. A primeira extensão, então, que eu estou usando do Word, né, vai ser a quarta linha, doc ou docx. Doc antigo, né, bem antigo, e docx mais moderninho. Legal? E eu vou usar também uma outra extensão que está lá embaixo, tá bem no final, assim, ó, RTF. Tá? E depois eu vou usar JPG ou PNG, que também está aqui no meio da tela, mais ou menos, tá? Então, algumas dessas aqui que está nesse quadro, a gente vai conseguir trabalhar ainda hoje, ainda agora, melhor dizendo. Já vou clicar na folhinha branca,
Legal? Por isso que eu pus a minha aula para gravar, né? Porque tem muita informação para passar hoje. E aí você fala assim, me perdi no tempo e espaço. É só assistir o vídeo, depois volta, assiste de novo, assiste, né? Só tira as piadas sem graça do vídeo, né? Essa folhinha do Word que eu vou fazer um comandinho aí. Eu vou digitar um texto aqui, algo simples, tá? Digitando um pouco no Word. 2019. Bom, o Word ele reclamou, então eu vou lá na palavra Word, vou apagar o W e vou colocar um W maiúsculo. Ele reclamou que deveria ser maiúsculo, agora não está reclamando mais, tá? Palavra, nome de país, nome de pessoas, nome de programa, é o ideal escrever com a primeira letra maiúscula. Bom, até aí não. Nomes próprios, exatamente. Até aí não vejo segredo nenhum. O segredo vai estar agora, nesse momento. Vou até aumentar o zoom aqui do próprio Word, tá? No sinal de mais aqui embaixo. Então, observe, só para você enxergar mesmo o que eu vou fazer, tá? Eu vou escrever um comando no teclado, é claro, né? Porque não tem outro jeito de escrever fora do teclado. O comando é igual, range, abre o parênteses, 5,4. Que comando é esse, professor? O range significa randomizar. Range significa randomizar. O que significa? O que é randomizar? É algo randômico, algo que fica em looping, algo que começa, depois vai lá no fim, depois começa de novo, vai lá no fim e começa de novo. Tipo uma roda gigante. Ela é randômica, né? A própria memória RAM do computador também é randômico, né? Porque chama memória RAM, né? Que tem um nome, alguma coisa a ver com o randômico. Ou seja, se eu tenho 8 GB numa máquina, uso o Windows, por exemplo, sei lá, fiquei com 7, depois se eu desligar a máquina, volto a ter 8 GB de novo. Então ela é randômica, ela volta a ter a mesma quantidade, de novo. Bom, isso aqui que tem a ver com o Word, tudo. O que está dando parênteses 5,4 é a quantidade de blocos que eu quero que ele escreva para mim. Ele vai escrever 5 blocos de frases e cada bloco vai ter 4 frases, 4 parágrafos. Assim que eu der o Enter, olha lá para a tela, ele já escreveu ali um monte de texto para a gente. Aí você fala, tem que ser 5,4? Não, pode ser qualquer número, desde que não seja zero. Tá? Para que serve isso? Para aula só, né? Porque não vou usar esse texto para qualquer outra coisa. Então observe que ele saiu escrevendo um monte de coisa para a gente aí. Então se você precisar treinar, testar alguma coisa, use o tal do range. Não entendeu o comando? Vou fazer de novo. Vou fazer de novo. Vou fazer aqui na parte de baixo. Vou colocar um número até diferente. Vai estar lá no vídeo. Depois vocês assistem o vídeo. Ah, eu coloquei no. Não sei se foi no grupo de vocês, mas eu coloquei lá. Acho que foi no outro grupo lá que eu mandei o vídeo. Quando eu mandar um vídeo, você assistir o vídeo, tiver, mesmo assim, ainda ficar com dúvida, posta a dúvida lá no WhatsApp. Aí, na medida do impossível, não do possível, tá? Do impossível, eu vou respondendo as dúvidas. Fora da aula, é claro, né? Muito bem, ó. Então foi sinal de igual, rende, da palavra randomizar, certo? Só rende, tá bom? Vou exagerar agora. 12,4. Significa que agora eu quero 12 blocos, fora os 5 que eu já tenho lá em cima, né? Mais 12 blocos e cada bloco 4 parágrafos. E como eu identifico um parágrafo? Quando é um ponto final. Cada ponto final é um parágrafo. Dando um Enter, e ele jogou mais um monte de texto aí. Tem 3 páginas agora de texto. Legal? Vou baixar um pouquinho o zoom para você enxergar todas as palavras aí, né? E eu vou pegar esse texto, além de salvar ele na nossa pastinha lá com a versão Word, depois eu vou catar esse texto, jogar no WordPad, fazer um trabalho, colocar a imagem, salvar de novo e depois lá mostrar as extensões para vocês. Aquelas capturas eu vou jogar dentro do WordPad e não dentro do Word. Quero mostrar a diferença entre uma coisa e outra, tá? Mas a gente vai fazer umas gambi aqui, fazer uns comandinhos também, tá? Deixa eu fazer um comando já, que é F12 no teclado, tá? O que é F12, professor? Salvar como? No Word, você aperta F12, ele já abre a tela do salvar como. Então não precisa ir lá, arquivo, salvar como. Já vou direto no F12. Ele já deu o título aqui, como sendo o nome do arquivo, não preciso digitar nada. Vou só clicar no pendrive, né, que é a minha letra D aqui, aulas online. Procurar a turma, cadê você? Quando alguém mandar procurar só a turma, você vem aqui e procura QI 190-20001. Entenderam a piada sem graça? Então não entendeu? Vamos para lá, vamos para a matéria, sem piada mesmo. Você pula no vídeo depois essa parte. Tá salvo, pronto. Tá lá na parte de cima da tela, já tá salvo lá. Ó. Digitando um pouquinho, né? Um pouco no Word 2019.docx. Então onde você enxerga o tal do docx? Lá na parte de cima da tela. Quem é responsável por aparecer esse docx? É o Word? Não, é o Windows. Então eu mostro em seguida para vocês lá no Windows como que eu configuro o Windows para aparecer a extensão no arquivo.
Ele fala sobre comandos do próprio Word, ou dicas do próprio Word. Então, o sujeito lá que criou esse procedimento, né, o sujeito que criou o Word, ele colocou algumas dicas, ou comandos, algumas coisinhas do próprio Word. Aí você fala assim, depois de um tempo ele começa a repetir. É aí que vem a parte do randômico. Chega uma hora que você põe um número muito alto lá, ele fala, não tem mais texto. Aí ele começa a duplicar. É exatamente na hora que ele duplica que vira randômico. Mas eu escrevi algo meu e mandei isso também dá certo. Dá? Algo que eu quero fazer. Sim. Na aula eu sempre faço isso. Põe um pouco digitado, um pouco comando, um pouco range. Principalmente quando eu vou fazer aquele item chamado sumário. Porque o sumário precisa de umas 40 páginas para fazer um bom sumário. Você acha que eu vou ficar digitando 40 páginas no meio da minha aula? Acabou o curso, né? Se bobear. Ainda mais eu que tenho tendinite, acabou o curso. Aí eu uso o Rand, já era. Né? E já saio formatando, já saio formatando. Excelente isso. Né? Bom, você acha que acabou? Não acabou. Daqui a pouco eu mostro de onde que veio essa extensão aqui, tá? Deixa eu ir lá na palavra exibir para você ver que existe uma opção aqui, importante na palavra exibir, tá? Claro que eu estou fazendo 2 em 1 ali, mostrando as extensões do livro, para você entender na prática mesmo, ó, da onde vem a extensão, tá? Ó, tenho que exibir várias páginas. Você vai enxergar, deixa eu baixar o zoom para você enxergar, várias páginas, no caso eu tenho 3. Por coincidência, a minha terceira está vazia. Posso fazer mais um rend ali? Posso, vou fazer inclusive. Né? Vou fazer aqui rapidinho, rend. Se você enxergar, né? Porque se você enxergar pequeno assim, 7,4, pode ser qualquer número, tá? Desde que não seja zero. Você até enxergou ele colocando mais texto ali agora. Legal? Você gostou daí? Não, pode ser qualquer número, desde que não seja 1, né? Eu pus 4 porque eu tenho um padrãozinho, todos de 4. Fica diferentão, né? Verdade. É que eu estou usando a mesma sequência. Na prática, você vai elaborar um TCC, um trabalho de conclusão do curso, você não vai pôr os bloquinhos bonitinhos certinho, né? Você vai digitar do jeito que realmente é, de verdade. Então cai por terra. Agora, não adianta pensar em fazer um TCC e usar o Rand, tá? Aí não dá certo. A não ser que o seu TCC é sobre o Word. Aí pode até ser que encaixe alguma coisa. Mas se não for sobre o Word, esquece, né? Normalmente não é. Bom, observe que estando com 3 páginas aí, eu pus uma. Se eu der um Ctrl T, ele já vai selecionar todos os textos que estão digitados. E se eu der um Ctrl J, ele vai justificar o lado direito do meu texto, porque ele está desalinhado do lado direito, está só alinhado do lado esquerdo. Então, Ctrl J, mas não se preocupe que isso a gente vai ver lá no Word, tá? Eu só estou deixando bonitinho para ficar mais bonito na hora de salvar. Bom, agora eu vou dar F12 de novo? Não, porque eu já dei F12, já falei onde que ia salvar, dentro da pastinha, o nome. Então, só Ctrl B mesmo já salva. Ctrl B já vai lá direto para a pastinha. Bom, se fosse só isso, estava bom. Agora eu vou copiar tudo isso que está aí e jogar no WordPad, que é o vovô, né, do bisavô do Word. Vamos lá, Ctrl C. Para onde que eu copiei? Já copiei para o WordPad? Não estou nem com ele aberto. Eu copiei para a área de transferência do Windows. Então tem lá uma cópia desse monte de texto que está selecionado. Então primeiro eu dei Ctrl T, depois o Ctrl J, Ctrl B para salvar. Não se preocupe depois de eu fazer essa coletânea de comandos lá no módulo de Word, tá? Só T de tatu. Ctrl J para justificar, para alinhar. Ctrl B. B de bola. Legal? TJB. Legal? T de tatu para selecionar tudo. Salvar. Não, V é colar. V é colar. B de bola. Salvar. É que você está pensando na palavra salvar que começa com S, mas Ctrl S no Word é sublinhar. Pense em português, não pense em inglês. Você pensou em inglês. Save, né? Você pensou em inglês, por isso que seria Ctrl S. Legal? Aí não tem que pensar em português. Pensar em inglês complica, aí já muda os comandos, tá? Por exemplo, se eu quiser negritar em português, Ctrl N mesmo. Mas se eu quiser negritar em inglês, é bold, então é Ctrl B, já muda, entendeu? Já muda a regra. Se eu estou num programa que a versão é em inglês, aí é Ctrl S, para dar o save. Depende da versão do programa. Aí muda, a posição das letras muda, tá? Como eu dei só 6 anos aulas de informática em inglês, então eu sei alguns comandinhos em inglês também. Não sou professor de inglês, tá? Não adianta perguntar se o livro está em cima da mesa, qual é o nome. Essas coisas eu sei, lógico, né? Mas isso não serve para dar aula. Bom, muito bem. Vou voltar lá na página inicial e vou clicar em exibir uma página só. Ele vai ficar uma página embaixo da outra. Só para ficar mais bonitinha a estética, tá? Aumentando o zoom aqui. Bom, agora eu vou dar um Ctrl C de novo, né? Que eu não tenho certeza se eu dei.
E eu fiz uma perguntinha, para onde que ele mandou essa cópia quando eu dou um Ctrl+C? Se eu der 10 Ctrl+C aqui, valeu só o último mesmo, quebrei só o dedo de propósito, né? Gastei o dedo à toa ali, apertando um monte de Ctrl+C, tá? Até pensei que ele ia abrir a área de transferência ali, mas não abriu, então deixa assim mesmo. Ctrl+C ele mandou para a área de transferência, tá lá parada essa cópia de 3 páginas de texto. Agora eu vou abrir o WordPad, janela do Windows, letra R, janela do Windows, letra R, para abrir o executar, e eu vou escrever WordPad. É isso mesmo? Nem sei se eu escrevi certo, deixa eu ver. Ó. Não, tá tudo errado. WordPad, tá até ali embaixo já. Eu uso tanto que eles até aparecem ali nas minhas as máquinas que eu sento, né? Vai, garoto. Não sei se eu sou rápido demais ou a máquina é devagar demais, mas tem alguém devagar nessa história. Bom, observe que minha folhinha tá vazia, branca, não tem nada aí, né? Agora sim, eu vou dar o Ctrl V de viagem, viajante, visionário e só, tá bom, chega de comparação. E aí o texto entrou aqui para mim. Ele saiu lá da área de transferência do Windows e entrou para dentro do WordPad. Claro que na prática ninguém usaria 2 programas de edição de texto só para dizer assim, eu copiei de um lugar para o outro, né? Besteira. Só estou mostrando a regrinha aí de que eu posso usar num programa, copiar e passar para o outro, tá? Tome cuidado que, por exemplo, eu, Rafael, tenho Word na minha casa. Fui lá, fiz um Excel Word. O Word do que o WordPad, é isso? Agora sim. Porque o Excel já é outra. Não vou chegar lá no Excel também, mas vai demorar um pouquinho. Melhor o Word do Excel. Mas pensa comigo. Comprei uma máquina e eu não negociei na hora da compra que tinha que vir um pacote Office. Vai ter Word? Não. O que eu vou ter que fazer? Digitar no WordPad mesmo. E vou ficar limitado ao recurso do software, porque não tem tanto recurso assim. O Word tem muito mais. Por exemplo, o Word faz cálculo. O WordPad nem pensar em fazer cálculo. Fala, não, quem faz cálculo é Excel. Não, o Word faz cálculo dentro da tabela. Qualquer tabela que você fizer no Word, é possível calcular com fórmula mesmo, igual o Excel. Mesma linha de raciocínio, inclusive. Nós vamos ter essa aula também lá no Word, tá? Não é agora. Não fique preocupado. Terá o Illustrator, Photoshop, Premiere, para depois o Word. Legal? Muito bem. Aqui ele já veio justificado, porque eu justifiquei lá, era isso que eu queria mostrar para vocês. Ele veio bonitão, simpático, né? Exatamente do jeito que estava lá, ele veio para cá. Se veio 3 páginas, já não sei, vamos conferir. Não sei, mas é muito provável que veio 3 páginas, tá? Ele é meio devagar, quase parando. Vou clicar lá na última palavra e vou dar um Enter, para ele pular para a linha de baixo, tá? E eu vou inserir aquelas 2 imagens que eu capturei lá, as duas, a primeira e a segunda, pelos créditos do José e os meus créditos também, tá? Depois alguém me dá os créditos lá. É aquela ali que é a Renata? Acho que é, pela carinha é ela. É porque não tá na aula. Renata, olha para cá. Entrou na aula. Será que ela saiu da aula? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui se ela saiu. Não, tá dentro da aula aqui ainda. Muito bem. Voltando lá. Não é esse aqui não, é esse. Aí. Vou salvar o sujeito, não é isso que eu ia salvar? Não, eu ia inserir imagem, não é salvar. Salvar vai ser daqui a pouco. Vou pegar lá no meu pendrive, lá na turminha, QI alguma coisa. Windows. Ó, cheguei nessa tela aqui e falei assim, ixi, qual que era? Vou pôr primeiro. Legal. Observe que você está enxergando o detalhe da imagem. Você tem o nome, você tem a data de notificação, né? Ou de modificação, melhor dizendo. A data e horário, o tipo do arquivo, os dois são PNG, e o tamanho do arquivo. Quero enxergar a tal da imagem. O que eu faço? Eu venho aqui no cantinho lá direito, clico na setinha, coloco lá, ícones grandes. Aí eu enxergo a imagem, tá? Então, quando está no detalhes, quando está na opção detalhes, você vê o detalhe, qual o tamanho, o nome do arquivo, vai para fora, tá? Quero ver a imagem, ícones grandes, ou essa grande também pode ser, tá? Vai ficar mais fácil de entender quem é quem. Vou pegar a Win-Key letra E, a tela, tá? Não o comando, abrir. O que vai aparecer aqui? Exatamente aquilo que eu capturei. Então, estou fazendo uma espécie de material aí de livro, alguma coisa assim. Livro não, tá mais para apostila, né? Porque livro não é o Word que faz. Tem um outro programa da Adobe que faz livro, revista e jornal. Chama WinDesign. É o software que eu acho da Adobe, é o software mais difícil que eu acho da Adobe. Chama WinDesign. Tudo junto, WinDesign. Ele é difícil por quê? Porque eles incorporaram um monte de coisa. Inclusive tem até o Photoshop dentro dele. Né? Eu acho muito complicado. É um software, acho que, na minha opinião, mais difícil de todos. Assim,
Pensando no Photoshop, o InDesign é 2 vezes mais difícil que o Photoshop, né? Porque, além de tudo, ele ainda contempla o Photoshop dentro dele. E a versão antiga era ruim, péssima, porque você tinha que fazer 3 coisas com 3 programas e depois emendar tudo num cara só. Era mais ruim ainda. E ele nem chamava InDesign, ele chamava PageMaker, que há uns 30 anos atrás, se não, mais ou menos, né? Chegou a usar PageMaker? Com PageMaker? Legal. Eu dei aula de PageMaker, acho uns 4, 5 anos ou mais. Na época era interessante, mas tem coisa mais interessante, né? Muito bem, a imagem entrou, deu um Enter, né? Veio grifado ali, o amarelinho, do jeito que eu fiz naquela hora, né? E eu vou inserir a próxima, tá? Então eu fui ali no botão Imagem, peguei a imagem mesmo, né? E vou colocar outra captura. E observe que uma ficou logo abaixo da outra, né? Tipo, logo na sequência, tá? O cursor está piscando do lado da segunda aqui, ó. Eu vou dar um Enter, vou fazer... Será que tem range aqui? Alguém apostaria que tem range no WordPad? Apostaria os seus milhões de dólares para dizer que também tem range? Eu acho que não tem, tá? Eu acho que não tem, então não faria isso. Eu vou fazer, nem sei se tem. Ela pôs o mesmo, 5,4. Vamos ver. Não tem, que legal. Então, quando não tem, fica exatamente o que eu escrevi. Fica lá, pronto, acabou, né? Então, não tente fazer range com o WordPad que não vai dar certo. Faça no Word, tá? Então, eu diria também que é lógico, é mais moderno, né? O WordPad, para vocês terem uma ideia, pessoal, ele tem, se não tiver 36 anos, está fazendo 37, né? Já está mais velho que eu, se bobear. É mais velho que eu, não. Mas, na falta de pacote Office, você usa, né? Fazer o quê? Agora, o que você tem... Vai ficar limitado, mas melhor fazer do que não fazer, né? Melhor ganhar nota do que não ganhar nota, entendeu? Vai usando o WordPad, fazer o quê, né? Mas só tem um alerta nesse tudo, por isso que eu estou passando essa regra do jogo. Por exemplo, você combinou com alguém que tem computador e você também, para ele te mandar o arquivo de texto. Aí ele lá, o sujeito que você combinou com ele tem o Word, ele digitou e te mandou via internet. Aí você não tem Word. O que você faria? Você não vai abrir, né? Você não tem Word, como você vai abrir um programa de extensão diferente, um programa que você nem tem, para poder abrir? O que você tem que pedir para o sujeito? Ver se ele consegue salvar com a versão que seja fácil de abrir. Mas deixa eu mostrar uma regrinha para vocês antes de qualquer coisa, tá? Uma regrinha anterior a essa ideia, tá? Antes de pensar em pedir para ele mexer na versão do programa dele, porque de repente ele também não sabe nada disso, não vai adiantar muito. O que eu vou fazer? Vou salvar esse arquivo e vou provar para vocês que ele vai abrir, até mesmo aquele anterior, ele vai abrir no programa que você tem, mesmo que seja mais velhinho, tá? Então primeiro eu vou salvar esse cara aqui, ele está documento, eu tenho que dar um nome para ele, né? Arquivo salvar como. Deixa eu mostrar uma outra coisa, deixa eu dar um ESC aqui, mostrar de novo uma outra coisa. Vou lá no arquivo salvar. Peraí que o meu mouse, ele está meio que adiantando o expediente aqui. Aqui, pronto, queria vir do outro lado aqui, ele está clicando. É que o meu mouse tem vida própria. Então, quando você vai ali no salvar como, observe que ele mostra ali, ó, a extensão RTF. RTF está aqui no livro, inclusive, ó. É um dos últimos aqui, ó. Bem na parte de baixo. Arquivo de texto com capacidade, formatação, editado, né, no WordPad. Aí não quer dizer nada. Se você olhar, na hora que eu clicar ali no botão salvar, você vai ver que ele vai aparecer uma outra frase, logo abaixo, tá? Na telinha aqui, ó. Ele mostra que RTF, na verdade, é formato hit text, tá? Formato hit text, tá na segunda linha. Na primeira linha está o nome. Eu vou trocar o nome aqui. Eu vou colocar texto do Word, só para identificar, tá? Por isso que eu estou pondo esse nome. Na prática eu poderia pôr outro nome. Bom, como são programas diferentes, ele não reconhece a minha pasta, né? Pelo menos por enquanto. Eu vou clicar aqui, trocar lá para o pendrive, aulas online. Opa, estava para cima mesmo. Windows. Legal. O nome vai ser esse nome mesmo. Em seguida eu mostro para vocês como abrir esse cara, tal, né? Esses arquivinhos aí. E também mostrar aquele lance, quem é responsável para pôr a extensão dos programas, tá? O que eu vou fazer, ó? Vocês viram que dá para inserir a imagem, tá? Lembrando que lá no Word eu não inseri a imagem. Ó. Se for lá na parte de baixo, eu não tenho imagem. Então, quando você trabalha no programa, não tem nada a ver com o outro. Apesar de ser o texto do
os programas, tá? Eu levei só o texto de um programa para o outro. Imagem eu coloquei só no WordPad. No Word eu não tenho. Então a gente vai conseguir perceber também a diferença por esse lance aí, né? Que eu vou fazer agora, tá? Então eu vou dar um Ctrl B no Word para ter certeza que está salvo. Estou fechando. Voltei lá pro... Peraí que ele está pensando na vida. Voltei aqui pro WordPad. Aqui também é Ctrl B, tá? Para salvar. Salvei. Estou fechando tudo. Agora eu vou lá na minha pastinha, tá? Presta atenção um pouquinho que eu vou fazer agora. Ó. Vou na pastinha lá embaixo. Podia dar a janela do Windows letra E também daria certo. Vou lá no pendrive, letra D de dado. Aulas online. Estou indo lá na pastinha onde eu gravei os arquivos. Windows. Deixa eu aumentar aqui, ó. Vou pôr um exibir. Lá na parte de cima, exibir ícones extra grande. Pronto, só para você enxergar um pouquinho melhor aí, tá? Vou aumentar o zoom do Windows, mas eu vou deixar lá em cima exibir ícones extra grande. Bom, então primeiro da esquerda é a minha imagem que eu capturei, né? Pelos créditos do José, certo? Já estou dando crédito para ele. A última lá da direita é os meus créditos mesmo, Rafael mesmo, né? Depois você põe lá R$1 na minha conta lá, depois eu mando lá o Pix. Não, sacanagem, é piada sem graça. Depois vocês cortam na edição lá do vídeo. Quando chegar lá no Premiere, vocês pegam esse vídeo, fazem a edição e cortam essa parte aí. Então, o arquivo do Word, que está aparecendo o símbolo do Word, inclusive. Né? Dá para ver que ele está pondo a extensão aqui para gente. Deixa eu aumentar um pouquinho mais o zoom aí, só para eu enxergar melhor, tá? Olha, ó, DocX. E aqui o da direita, que eu chamei de texto do Word 2019, com RTF. Falei para vocês que o Windows é o culpado de aparecer a extensão dos programas. Estou provando agora para vocês que é verdade. Então, olha na parte de baixo, você vai ver que o primeiro lá está PNG, o último também está PNG, os do meio. O segundo está DocX e o terceiro está RTF. Eu vou tirar a extensão. Como? Observe que eu vou vir aqui, ó, estou na palavra exibir, tá? Na mesma janelinha, mesma pastinha e tudo. Lá do lado direito eu tenho um quadradinho escrito assim, ó, extensões e nome de arquivo. Eu vou tirar a ticagem e olha o que acontece embaixo. Sumiu a ticagem, sumiu as extensões. Então, quem é o culpado de colocar a extensão nos arquivos, quando você visualiza, é o Windows, não é o programa. Não é o Word, não é o Excel, não é o PowerPoint, nenhum deles. Então, quando você salva e enxerga a extensão, é porque o Windows está programado para isso. Porque ele é o sistema operacional da máquina que gerencia isso. Fui lá na palavra exibir, em cima, ó. E aqui do lado direito, eu tirei a ticagem. Agora eu vou pôr a ticagem para voltar, ó. Extensão, nome do arquivo, ela voltou. Então, se eu tá ticado, estou enxergando as extensões. Não está ticado, não tem extensão. Internamente tem, mas eu quero enxergar, né? Porque às vezes a pessoa pega uma máquina e fala assim, eu não tenho extensão não. Não tem porque não está ticado. Só vai lá em cima e põe a ticagem. Aí aparece a extensão. Ah, por que eu preciso saber a extensão? Porque você precisa saber o que estão te mandando para você abrir em determinado programa. Se você não tem o programa, como você vai abrir? Né? Legal? O que eu vou fazer agora? Presta atenção um pouquinho aí para você entender, tá? Eu vou abrir o arquivo do Word, dando 2 cliques nele, tá? Melhor dizendo, vou fazer melhor. Eu vou abrir o arquivo do RTF, tá? Esse da direita, o mais feinho, tá? Aquele que não tem o símbolo do Word, tá? Vamos ver o que vai acontecer, o que o programa vai dizer, né? Olha lá, tô com ele azul ali, já está selecionado, vou dar um Enter aqui, e ele abriu no WordPad, porque o arquivo foi feito no WordPad. Legal? Ah, eu queria que eu abrisse esse cara aqui, mas que ele não abrisse no WordPad, e sim no Word. Como que eu faço isso? Então, presta atenção. Eu estou com um arquivo que foi feito no WordPad, salvei como RTF, mas eu quero que ele venha abrir no Word. Como que eu faço isso? Depois eu vou fazer o contrário, tá? Na verdade, eu vou tentar fazer o contrário. Fazer o arquivo do Word abrir no WordPad, tá? Muito bem. O que eu faço? Eu venho aqui com o mouse à direita em cima do arquivo do RTF, tá? Mouse à direita, abre com, e eu tenho a opção aqui do lado, ele jogou para a esquerda, mas podia ter jogado para a direita, tanto faz, tá? Então no abrir com tem a setinha para a direita, mas como não tinha espaço na tela, ele jogou para lá. E observe que o segundo cara é o Word. Então, eu estou com o arquivo do RTF, que é do WordPad, mas estou falando para ele, abra esse cara no Word. Vamos ver se é verdade que ele vai abrir. Está ameaçando abrir, vamos ver se é verdade que vai abrir, né? E ele abriu. Inclusive, ele começa a reclamar para mim que o meu programa não é o padrão, esse programa que eu estou usando não é o padrão. Legal? Não é isso que ele está reclamando aí? Vamos ver. Ó, não é o programa padrão, tal. Ele quer saber se eu quero manter esse cara agora, esse texto, no Word. Se você colocar assim, ele vai entender que na próxima vez vai ser no Word. Já vai automático na próxima vez?
Se eu colocar assim, e eu posso, inclusive, abrir com e definir qual é o programa. Agora, toma cuidado, né? Você não pode receber um arquivo do Excel e mandar abrir no Word. Pegar um arquivo do Paint e mandar abrir no Photoshop. Sei lá, não pode ficar cruzando muito essa história, tá? Tem que ser editor de texto para editor de texto, planilha de cálculo antigo para mais moderno. Ou seja, tem que ter uma linha de raciocínio nessa história, né? É a mesma coisa que querer pegar um texto e colocar dentro da calculadora. Não vai ter como. Porque a calculadora é para fazer cálculo. Números, né? Basicamente falando. Então, eu vou colocar um sim aqui. Ele vai reclamar ali que tá padrão. Vou fechar agora e vou abrir diretão. Vamos ver. Ele não recusou, na verdade, né? Mouse à direita, abrir com. Vamos ver se ele reclama agora. Tá reclamando. Vou dar um soco nele aqui para ele não reclamar. Vou colocar, não é soco de verdade, tá? Vou colocar a ticagem aqui, ó. Não mostrar mais essa mensagem novamente. Aí eu dou OK e vou abrir de novo. Mouse à direita, abrir com. Pronto, aí não reclama mais. Então eu falei para ele, já defini que é para você abrir no programa. Não, direto não, porque é invertido. Agora eu vou inverter lá, tá? Vou falar para ele, vou pegar o desse aqui, o Word mesmo, né? Abre com. Aí você fala assim, mas agora não complicou, porque não está na lista, né? Eu estou fazendo o caminho inverso agora. Estou pegando um arquivo do Word e tentando mandar ele abrir no WordPad. O lance da explicação que eu falei, né? Você combinou com alguém mandar para você um arquivo, só que ele tem Word e você não tem Word. Então você vai receber o arquivo, legal. Então você precisa abrir, falar para ele, eu quero que venha abrir no WordPad. Mouse à direita, abrir com. Aí chegou aqui no abrir com, não tem, né? Mas tem uma opção aqui embaixo. Escolher outro programa, outro aplicativo. Então vou clicar lá no outro aplicativo. E aí, mas não tem na tela. Tem sim, ó, mais aplicativo. E aí eu vou descer a barra de rolagem aqui com o scrollinho do mouse, tá? A rodinha do mouse. Aí eu acho o WordPad. E aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Não colocar a ticagem aqui embaixo. Porque olha o que está escrito na ticagem. Sempre usar esse aplicativo para abrir um arquivo docx. Então, eu não vou fazer isso porque eu estou no Word, tá? E eu quero que ele venha abrir no WordPad. Quero trocar a regra do jogo. Se eu colocar embaixo, eu não estou trocando a regra do jogo, já é docx. Então, é um lance, vou voltar de novo a explicação, né? Combinei com alguém lá para me mandar o arquivo, ele só tem ele fez no Word. Porque o WordPad é muito provável que ele tem, se ele tem o Windows. Mas ele fez no Word. Ele me mandou o docx. O arquivo vem para mim na internet. Fiz um download, baixei, mas eu não tenho Word. Então, o que eu vou fazer? Pego o arquivinho lá, que vai estar meio estranho, esquisito, vai estar com uma folhinha branca, porque eu não tenho o Word. Mouse à direita, abrir com, e procuro na lista ali o WordPad. Não põe a ticagem embaixo e dá OK. E ele muda para o WordPad. Então, eu estou mudando a regra do jogo nessa hora. Entendeu? Agora, se você tem Word, é lógico que vai abrir no Word que é melhor, né? O cara fez uma coisa moderna, você abre no moderno também, não vai me voltar no passado, tá? Aí não dá. Nós não podemos voltar no passado, infelizmente, tá? Senão eu voltaria em 98, 16 de março de 98, se até a data, e voltaria lá e acertava, ia falar cagada, mas não pode falar cagada, né? Depois vocês cortam na edição do vídeo lá, mas foi isso mesmo que aconteceu, e aí eu voltava lá e acertava. Muito bem. Aqui ele está reclamando algo aqui e tal, né? Por que ele está reclamando em cima? Porque eu estou pegando uma coisa mais moderna e levando para uma coisa mais antiga. Certeza que vou perder alguma coisinha. Então, o ideal não é abrir algo moderno em algo antigo, num programa antigo. O ideal é moderno para moderno. Antigo para antigo. Pelo menos se o antigo não tiver recurso, você vai estar abrindo num cara que também não tem recurso. Legal? Então, não é muito legal fazer isso que eu fiz. Funciona. Não é legal. Beleza? Vou fechar. Bonitão. As imagens já vimos que é PNG, legal, não tem muito o que fazer. Entenderam a regra do jogo lá? Que as extensões só vai aparecer se eu tiver com o quadradinho ticado lá em cima, na telinha lá, no exibir, né? Aqui, ó, a palavra exibir, tá? Não tem nada a ver com ícone grande, podia estar, sei lá, ícones médio, podia estar até no detalhe aqui, ó, que eu vou falar para ele, ó, quero enxergar as extensões do arquivo. Legal? Isso aqui é outra coisa que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que é enxergar pastas ocultas, tá? Tem uma coisa que eu vou ensinar daqui umas 2 aulas, mais ou menos. Então não falte daqui 2 aulas. Deixa eu ver aqui. Falando em 2 aulas, deixa eu ver uma coisa aqui. Hoje é dia 3.
eu vou sair de férias, tá? De verdade, eu mereço, tá? Porque, Pra gente. hã? Ninguém, porque a escola vai estar fechada mesmo. Nem vocês vão estar aqui, nem eu, inclusive. Ele falou que ia fechar, perguntei ainda. Viajou. Eu vou tirar 20 dias de férias. Dia 10 e 17 é aula normal. No dia 17 eu vou ensinar vocês, já vou antecipar para poder dar água na boca. Eu vou ensinar vocês a como criar uma pasta invisível. Para que eu vou criar uma pasta invisível, já que ela está invisível? Nem eu vou enxergar. Justamente isso, para que ninguém enxergue, nem você. Só você vai saber que ela está ali. Você vai saber que você criou ali, lógico, né? Se você esquecer que criou ali, nem você vai enxergar. Ela é invisível para você esconder alguma coisa, exatamente. Eu vou mandar e-mail. Às vezes que eu mandar pro seu pai. Você não quer que alguém veja o algo que você está escondendo ali. Eu mando pra todo mundo e quero mandar pro meu patrão pra ele saber que eu tô mandando pra minha equipe, por exemplo. Lá. E aí eu coloco ele invisível. Você põe ele com cópia oculta. CCO. E ele tá sabendo, mas ninguém sabe que ele tá sabendo. Dedo duro, hein? Dedo duro. Tipo isso. É mais ou menos isso. A pasta invisível tem esse conceito, tá? Só que aí é do Windows, você estava falando, enviar um e-mail oculto, que é o CCO. Muito bem. Eu não sei não, não sei e-mail. Oi? Aí eu não sei não. Legal, mas vai ser dia 17 porque eu quero dar água na boca. Eu gosto de deixar água na boca. Eu gosto assim, quero mais, quero mais. Entendeu? Eu já até antecipei algo lá do Word e antecipei algo do Photoshop para dizer assim, quero mais. Senão ela fica sem graça, né? Aula todo mundo dá aula. Aula com graça é um ou outro que consegue. Muito bem. Vou fazer uma gambi aqui. Vou voltar uma telinha para trás e mostrar que a pastinha está aqui e vou colocar ela extra grande. Tá? Então eu posso exibir uma pasta extra grande e eu consigo enxergar o que está dentro da pasta. Tá? Isso aí não serve para muita coisa, mas serve para alguma coisa aí. Legal? O que eu vou fazer? Vou ver a propriedade dessa pasta. Propriedade. Por que eu preciso saber a propriedade? Porque eu quero saber quanto tem de arquivo dentro dela, qual o tamanho do arquivo. Dos arquivos, né? Mouse à direita, na pasta mesmo, tá? Não precisava nem estar ícones grandes, podia estar qualquer coisa, até detalhes que já resolvia. Mouse à direita, propriedade, e ele vai mostrar a propriedade da pasta. Vou aumentar um pouquinho o zoom aqui para vocês enxergar, senão nem eu enxergo, tá? A pastinha é Windows mesmo, ela tem 3.63, na verdade 67, né? Porque é o disco, e tem 4 arquivos dentro dela, verdade? Tem 2 lá, WordPad e Word, e as 2 capturas, tem 4 arquivos. Ela tem 3.67. Você enxerga lá bytes, né? Que é a nomenclatura anterior a kbytes. Na verdade, a gente não enxerga a interna, né? A do meio. Porque você está vendo bytes. Estou falando da linha. Deixa eu ver se eu consigo passar o mouse ali. Que fica mais fácil de enxergar. Essa linha aqui, ó. Que está selecionada, tá? Então, 3.850.240 bytes. No meio do caminho aqui eu teria kbytes, mas não está aparecendo, né? Porque ele pula direto para mega. E mega ele está falando que é 3.67. 3,67, tá? A princípio aqui embaixo ele está dizendo que a pasta é somente leitura, tá? Acho que não é bem verdade isso que ele está falando aí, não. Eu poderia até tirar a ticagem não, esse quadradinho aqui, né? Pronto, já não é mais somente leitura. Se eu der um aplicar aqui embaixo, ele vai reclamar ou perguntar para mim, né? Se eu quero aplicar essa alteração, tá? Na verdade nem precisa fazer isso, porque ela já não era somente leitura, mas coloquei lá. Se um dia você tiver pastas dentro da outra, tiver várias pastas dentro da outra, quando você faz na principal, né? Muda a propriedade da pasta principal, ele vai perguntar se você quer mudar as de dentro também, tá? Aí, normalmente sim, né? Porque você não vai ter acesso à pasta. Legal? Bom, mas não era isso que eu queria mostrar, não. Na verdade, eu queria mostrar que aqui internamente eu tenho... Tá faltando uma nomenclatura que ele não coloca aí, né? Ele coloca bytes e mega. E no meio do caminho aqui eu tenho um negócio chamado kbytes. E o kbytes a gente enxerga só no arquivo, não na pasta, tá? Então agora eu vou entrar dentro da pasta e mostrar para vocês os kbytes, tá? E em seguida a gente faz um cálculo. Então eu vou abrir a calculadora para a gente fazer o cálculo. Beleza? Não quero fazer nenhum cálculo gigante, tá? É algo simples. Porém é um cálculo que outro dia eu estava cortando o cabelo, um rapaz lá em Mauá, eu moro em Mauá, aí ele falou assim, nossa, ele sabia que eu era professor de informática, ele falou, professor, eu estou confundindo tudo. Mega, kbytes, megabytes, gigabytes, eu confundo isso, desde a época que eu fiz o curso eu confundo. Aí eu fiquei lá, enquanto ele cortou o cabelo, eu expliquei para ele. Não tem muito cabelo, né? Foi 2 minutos para explicar. Tipo, ele deu 2 cortinhos assim, eu expliquei para ele e fui embora. Paguei lá R$ 25, né? Ou seja, o cara teve uma aula e eu ainda paguei R$ 25 para ele, né? Entendeu? E ele ainda fez uma porcaria no meu cabelo, ainda por cima.
Muito bem. Não, a parte da porcaria não é verdade. Vocês cortam lá no vídeo depois. Bom, agora eu vou entrar dentro da pasta e mostrar que o arquivo de verdade tem kbytes, tá? Não importa que arquivo. Eu vou lá no exibir, detalhes, e observe que lá na última coluna o arquivo está em kbytes. Olha lá. Qual é o maior arquivo? O RTF. Nossa, aquele texto lá ficou com um tamanho desse tamanho. Por que ele ficou desse tamanho? Porque a gente colocou a imagem. Quando você coloca a imagem dentro de um arquivo de texto, ele começa a aumentar os kbytes. Legal? Na prática, eu vou fazer uma gambi aí daqui a pouco, tá? Deixa eu ver o horário aí. Não dá para ver o horário, mas acho que está cedo ainda. Tem chão. Eu vou pegar aquele arquivo do Word e também colocar aquelas duas imagens para ver quantos kbytes ele vai ficar. Se ele vai ficar maior ou menor. Então, a tecnologia, conforme avança o tempo, a tendência dos programas ocuparem menos kbytes com muito mais informação. Então, você pega o programa mais antigo, tinha muitos kbytes. Hoje tem menos. Por que eu preciso saber isso, professor? Porque quando você for gravar vários arquivos dentro de um pendrive, não pode ultrapassar a capacidade do pendrive, por exemplo. Ou então vai gravar dentro do computador, vai se limitar à memória de armazenamento, o HD. Na prática, eu não coloco arquivo em computador, porque se der problema no computador, perdi meus arquivos. Mas, se você for gravar numa pasta lá, meus documentos, imagem, vídeo, sei lá, alguma coisa do tipo, você vai ter que saber se os arquivos que estão vindo são maiores do que o espaço livre que você tem no, no item de armazenamento, né? Memória de armazenamento, tá? É claro que a gente fala tudo memória no computador, isso que dá um pouquinho de confusão na cabeça das pessoas. Memória RAM, memória de armazenamento, memória disso, memória daquilo. Aí fica uma confusão tremenda. Fora que não tem só memória RAM, tem a memória ROM, que é a memória do fabricante. Né? Memória ROM do fabricante, que seria a tal da BIOS que o pessoal fala, né? Que o pessoal dá uma tradução meio feinha, mas não vou falar a tradução não, que é muito feia. Só o pessoal de hardware lá que gosta de falar a frase. Depois eu falo. Fora da aula eu falo. Muito bem. Então eu tenho aqui, ó, alguns arquivos com algumas extensões, tá? Alguns tipos aqui. Observe que o Word é o que ocupa o menos espaço, né, o menos kbytes, apesar de ter o mesmo texto. Então o que eu vou fazer agora? Para você entender mesmo, tá? Eu vou abrir o arquivo do Word no Word mesmo, é claro, né? Vou dar 2 cliques aqui, ó, porque ele já vai direto abrir o arquivo. Então, o explorador de arquivo tem esse lance também. Ele escolhe o programa que você vai abrir, né? Basicamente o programa que você gerou o carinha lá, o arquivo. E eu vou fazer o seguinte, vou lá embaixo, mesma proposta, tá? Vou clicar na última palavra, vou dar Enter, vou inserir a imagem, tá? Só que aqui a diferença é que eu tenho que ir lá na guia inserir, se o mouse deixar, né? No botão imagem, lá eu tenho um botão direto, aqui eu tenho que inserir imagem. Não se preocupe muito, porque a gente vai ver isso em outro ângulo na aula de Word, tá? É só para ver os kbytes mesmo que eu estou fazendo aqui. Pastinha Windows, vou pôr na mesma ordem, depois dessa primeira, aquela hora, então vou pôr na mesma ordem. Deixar espaço, professor, entre uma foto e a outra. Aumenta o canal. O espaço, como assim você fala? Põe uma foto, deixa o espaço e coloca. Ah, se eu fizer isso aqui, ó, dar um Enter a mais e depois pôr outra imagem, sim, espaço é kbytes. Um caractere vazio, a barra de espaço entre uma palavra e outra, também ocupa kbytes. Então, se você der espaço a mais, por isso que no programa Word, quando você dá espaço demais, ele reclama que tem uma ortografia ali errada, depende da versão ali, uma linha azul, ou quando é vermelho, não, é erro de ortografia mesmo. Mas quando é aquele azulzinho, verde, sei lá, depende da versão aí, ele está falando, você está pondo excesso de espaço, ou seja, eu vou aumentar os kbytes, no final das contas. Legal? Nome de arquivo, toma cuidado, que se você vai fazer um arquivo com um nome e ele fica exagerado o nome ou com espaço a mais, principalmente no Excel, ele pode não fazer o cálculo porque ele está esperando uma palavra sem espaço no final dela e você colocou o tal do espaço, ele vai procurar a palavra e não vai achar, por causa daquele caractere a mais. PROC-V, por exemplo, é de praxe. A pessoa escreve uma palavra com um espacinho a mais, porque a gente está acostumado a dar espaço, e a hora que vai fazer um PROC-V, ele não acha a palavra. Mas como a palavra está ali, como que ele está achando? Ele enxerga que você deu um espaço a mais na palavra. E aí ele não calcula. E a pessoa acha que errou a fórmula e na verdade foi o excesso de espaço. Então toma um certo cuidado com o espaço entre uma palavra e outra. Eu vou exagerar um pouquinho aqui, só para ele ficar mais para baixo mesmo. E vou lá no inserir imagem e vou pôr aquela outra imagem, tá? Eu pus a mesma? Puxa, pus a mesma. Vamos deletar. Volta. Eu chutei, né? Não fui ver a imagem. Pus a imagem errada. É a de cima. Legal. Pus só um pouquinho mais distante, tá?
Não vai ter muita influência, porque não foi tanto espaço assim. Vou dar um Ctrl B para garantir que está salvo, né? Vou até fechar no X aqui e ver quantos kbytes. Nossa, não gerou kbytes quase nenhum. Olha lá que bonito. Olha que bonito, olha a diferença aqui, ó. Então, qual que é mais interessante você usar? Word RTF ou DocX? DocX, né? Ele ocupou quase nada de espaço, ainda que eu dei um pouco de espaço lá para poder pôr a segunda imagem, e 90 kbytes. Então, essa é o... Não, o contrário. O DocX é o mais modernão, super moderno, Word, que está com menos. O que está mais é o antigo, né? Porque tecnologia antiga. Então, vai ficando mais kbytes. Legal? Não significa que sempre vai ser essa regra, tá? Você pode pegar um programa mais moderno e ele gerar muitos kbytes. Significa que você está trabalhando com algo grande. Por exemplo, vídeo. Outro exemplo, muita imagem, tá? Uma vez eu estava dando uma aula aqui presencial mesmo, né? E aí eu pedi para o pessoal pegar o Word e colocar a quantidade de imagem que quisesse. Disponibilizei até uma pasta com um monte de imagem. E aí o pessoal colocou mesmo. Aí teve gente que o arquivo ficou com 800 mega. 800 mega. Qua? Ficou absurdo. Eu falei assim, colocou demais. Falou para colocar a quantidade que quisesse, coloquei, 800 mega. Aí complicou, né? Nunca mais falei isso. Falei, 3 imagens só, pessoal. Porque senão não dá, né? Fica aí. Tava dando uma outra aula, baixar vídeo. Tava ensinando o pessoal como baixar vídeo do YouTube. Aí eu falei, pode pegar qualquer um. Aí a menina estava sentada aqui, Natasha, lembra até o nome dela. Aí ela falou assim, o meu tá demorando muito, professor. Eu falei assim, como assim? É que eu peguei um vídeo de 2 horas com HD de 1280 de resolução. Falei, acabou o curso, né? Não foi nem a aula, acabou o curso. Ela queria baixar o filme do Ragnarok lá, do Thor. Ela achou, conseguiu achar no YouTube o filme original, em formato HD, com alta definição, perfeito, o filme inteiro, só que demorou 3 aulas para poder baixar, né? A gente deixou num sábado e foi ver no outro sábado o filme. E aí já era, né? A rede nem funcionava, né? Ficou baixando aí. Falou, nossa, ela falou assim, nossa, eu vou fazer isso na minha casa. Eu falei, então faz na sua casa, que aqui não dá, né? Não dá para mostrar o resultado pro pessoal. Aí fui pegar imagem na internet, numa outra aula, né? Falei, pessoal, vamos pegar o maior megapixel que puder. Aí, eu mesmo, né? Não foi nem aluno, foi eu. Fui lá, peguei de 70 megapixels. Imagina achar uma imagem na internet de 70 megapixels. Demorou uns 3 dias para a imagem aparecer, né? Salvar, então, esquece, não salvamos a imagem. Era uma imagem de Nova York. Eu até tentei procurar essa imagem depois, acho que alguém falou assim, não vai dar problema, é melhor tirar ela. Tiraram a imagem. Tinha um carro, assim, que dava para perceber que era um carro, ele estava no fundo da imagem, assim, do tipo, não sabia, dava para saber se era Fusca, Vectra, que carro que era aquele. E aí eu fui dando zoom na imagem, dando zoom, deixei o carro do tamanho da TV, e era uma van, e estava escrito algo na van. Não dava nem para saber qual era o carro que era. Deu para ler o que estava escrito na van. Pra você ter uma ideia. Como a qualidade da imagem era perfeita. E não deu nem para ver os quadradinhos dos pixels. 70 megapixels. Foi a única imagem que eu achei assim, top. Você está falando, foi ontem isso. Não, foi há uns 8 anos atrás. 8 anos atrás já tinha alguém com algum super câmera lá nos Estados Unidos. Deve ser uma câmera dessas de filmar, fotografar, filme, e vai por aí fora. Deve ser uma super câmera. Porque nem hoje tem, né? Celular no Japão, China, muito provável que você acha já com essas pixels. Mas estão falando de uns 8 anos atrás, né? Mais ou menos. Por isso que acho que eles tiraram, né? Acho que travou a internet do mundo todo, né? Quando a gente for tentar baixar aquela imagem lá. Aí alguém reclamou, falou, tem um sujeito lá tentando baixar a imagem lá no Brasil, por isso que travou a internet. Internet não a nossa, travou do mundo todo, né? Bem menor, né? Porque vai evoluir na tecnologia, né? Então, A mesma foto, a pessoa pode tirar uma máquina nova hoje, com os mesmos 70 megapixels, tirando do mesmo jeito que tirou, porque o arquivo hoje, você baixar, é 1 minuto. rapidinho. E também, fora que a internet também, ela, vamos dizer assim, entre aspas, melhorou, vai? Porque, né, melhorou muito. Se você pegar, por exemplo, a primeira internet lá em 90, que eu acessei a internet, 1990, era um lixo do lixo, basicamente falando, né? Tinha até aquela barulhinho no telefone lá que fazia. Ficava lá meia hora, aí você ia pegar o telefone e cair a internet, porque era ou o telefone ou a internet. Você tinha que decidir um dos dois.
Não dá. Fora que não tinha velocidade nenhuma, nada, sabe? Tipo, se hoje já diria que é um pouco ruim, imagina 30 anos atrás. Era lixo do lixo do lixo. Tinha que falar lixo umas 50 vezes para ficar bem lixo mesmo. Porque era terrível, né? Então, dar uma aula de internet naquela época era complicado, tá? Era uma semana de aula, né? Tipo, semana a gente vê o resultado. Quando via, né, o resultado. Bom, muito bem. Legal. Acho que vocês conseguiram entender todo o lance aí. Vamos aumentar o bolo? Deixa eu ver como que tá aqui. Tá normal. Vamos aumentar esse bolo aqui, então. Esse aqui é da outra turma que eu deixei na área de trabalho, de vocês eu deixei na pasta. Estava olhando ali, tinha um arquivo que eu usei na outra turma lá, mas eu usei outro conceito. Muito bem. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer um conceito parecido. Eu vou pegar aquelas 4 imagens, 4 arquivos, melhor dizendo, 2 imagens dos 4 arquivos, vou jogar aqui para a área de trabalho. Só que o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar uma pasta na área de trabalho. Está na página 58 aí, se você quiser me acompanhar. Isso, essa tela azul aqui, ó. Chamado também de desktop, tá? Então, se um dia alguém falar assim, não é área de trabalho, não, é desktop. É a mesma coisa, tá? Desktop, área de trabalho, tá falando do mesmo lugar, dessa tela azul aqui, tá? Aí você fala, na minha casa não é tela azul, é uma foto. Você colocou uma foto na tela azul, mas a tela azul é do Windows, tá? Continua sendo tela azul, no caso, tá? Também tem outros nomes, tá? Sei lá, quando você põe a foto, você pode chamar de papel de parede, plano de fundo, sei lá, tem um zilhão de nomes, né? Tem mais nome do que qualquer outra coisa. Parece o Dom Pedro, né? Tem aquele monte de nome lá, que não vê o caso. Por quê? Bom, o que eu vou fazer aqui, ó? Mouse à direita, vou na opção novo, tá ali na página 58, e ele mostra o comandinho que eu acabei de fazer lá na 59, tá? E aí eu vou fazer uma pasta. Então, mouse à direita, novo, pasta. Ele vai perguntar qual é o nome da pasta, lá está mostrando nova pasta. Eu posso pôr o Windows? Posso, mas se eu colocar o Windows vai acabar confundindo com aquela que eu fiz. Então eu vou colocar assim, Rafael, pronto, ficar mais bonita. Chamei a pasta de Rafael, vou aumentar o zoom ali, tá? Pra você enxergar que tá Rafael. Opa, deixa eu puxar para baixo, não, se você não vai enxergar. Então tá Rafael na pasta ali, tá? Então, mouse à direita, novo, pasta. Ele perguntou se queria pôr um nome, coloquei Rafael e deu Enter. Ah, mas não era Rafael não, era João. Tem como renomear. Ó, se ela não tiver clicado, ela não estaria desse jeito. Como ela tá meia... É que meu mouse ele é meio traidor, ele dá 2 cliques só por conta própria, né? Cliquei ali e vou apertar F2. Quando apertar F2, ele abre o nome pra gente. Eu não preciso fazer mouse à direita, renomear. F2 já edita. E aí eu ponho... Qual é o nome que eu falei que ia pôr? João, né? João. E Enter. Agora ela chama João. Legal? Então, F2, editar, e eu mudo o nome. F2. Eu posso editar pastas, arquivos e atalho. Pasta, arquivo e atalho. Essas 3 coisas eu posso fazer F2, ele abre e eu mudo o nome. Quando é arquivo, o ideal é que ele não esteja aberto. Porque se estiver aberto, pode estar na memória e tal, né? E ele fala, tá aberto lá, vai lá e salva esse cara aí, não precisa ficar mudando o nome dele, tá? Então, sempre que você tiver que mudar o nome de um arquivo, de uma pasta ou de um atalho, vai usar o F2? Sim, mas o ideal é que o arquivo não esteja aberto. Legal? Tem programa que ele não deixa. Muito bem, antes de quebrar o pé aqui no negócio, vou colocar agora aqueles 4 arquivos dentro dessa pasta. Como assim? Bom, então lembrado que eu acabei de falar que essa tela azul, arquivo, pasta e atalho. Legal? Eu posso renomear. Tá pondo no grupo? Ótimo, perfeito. Já o meu assistente. Além de ganhar os créditos, né, ganhou um assistente. Vocês viram lá no grupo que eu postei lá para você indicar um amigo. Viram lá uma imagem que eu coloquei lá no grupo para indicar um amigo. Se você indicar, você ganha 11 cursos do online, né? Fora o que você já ganhou, vai ganhar mais 11 cursos e ainda ganha uma parcela quitada no curso. Uma parcela de vocês que está no curso. Desde que você indique um amigo e ele fecha o curso. Não é só indicar, né? Tem que indicar. Aí você fala assim, se indicar 2, quanto que eu ganho? Não sei, a gente fala com o diretor, né? Se indicar 3. Eu já tive aluno que indicou mais de 10 alunos. Um aluno indicou mais de 10 alunos. Aí ele falou assim, não dá para quitar o curso? Não sei, aí conversar com o diretor, né? Eu acho que ele faz qualquer negócio. Desde que os indicados fechem em curso. Bom, se você indicar o amigo, no máximo vai acontecer, ele vai vir estudar, se bobear, você vem de carona com ele, se ele vir no mesmo horário, né? Você ainda vai ganhar um amigo para vir de carona com ele,
e você ainda vai ganhar o desconto. Né? E ele indicando amigo, ele também ganha esse amigo. É em loop. Promoção de Natal. Muito bem. Eu vou deixar essa pastinha aberta aqui, dando 2 cliques, tá? Fica o quê? Virou uma pirâmide? É, uma pirâmide. Pirâmide microcamp. Então, eu dei 2 cliques na pasta, ela veio para cá, tá vazia, tá? Mas foi só para mostrar que ela estava vazia, tá? Legal? Eu vou vou acumular. Eu vou apertar a janelinha do Windows, letra E. O que vai abrir? Vai abrir uma outra janela para mim. Janela do Windows, letra E. Vou abrir o pendrive, letra D, aulas online, o caminho lá da nossa pasta, né? QI 190. A pastinha de Windows. Eu vou dar um comandinho aqui, é lógico, é comando, né? Não existe aula de Windows sem comando, tá? Se você fez um curso, alguém fez curso no passado aí de Windows? Fez? Muito tempo? Muito tempo? Sabia esses comandos que nós estamos passando? Não? Não? Ótimo. A aula de Windows tem que ter comando, de teclado. Vocês viram que eu nem estou quase usando o mouse, né? Mesmo porque ele é meio traidor, esse mouse aqui. Ele fica clicando a mais ali, tipo... Esse dia eu só passei o mouse no negócio e eu estava explicando, né? Ele clicou, eu falei, não, peraí, pessoal, não é isso não. Fechei o comandinho, falei, foi o mouse que clicou, não fui eu. Aqui, ó, vou dar um Ctrl A. O que é Ctrl A? Ele vai selecionar os arquivos que está dentro da pasta. Ctrl A, seleciona todos os arquivos. Ué, mas não era Ctrl T? Não, Ctrl T ela é texto. Ctrl T, seleciona texto no Word. Quero selecionar arquivos, ou várias pastas, ou várias coisas. Hã? Ctrl T só dentro do Word. Aqui é Ctrl A. Ctrl A. Se eu tiver um monte de pastas e quiser selecionar todas as pastas, Ctrl A também. Tudo que tiver lá dentro. Legal? Bom, e é lógico que eu vou dar um Ctrl C. Lembra que a gente tinha copiado o texto e colado do Word para o WordPad? Agora não está mais o texto lá na área de transferência do Windows. Tá esses quatro arquivos. Eu substituí. Ele carimba em cima. Vou abrir lá o outro arquivo, que está vazio, né? A outra janelinha. E aqui eu vou dar um Ctrl V, de viagem, ou de viajante, ou de visionário, ou daquilo que você pensou e não pode falar. Pode ser também, né? Mas fica implícito. E eu tô com as duas janelas abertas aqui. Eu vou até restaurar uma delas aqui, ó. Para você ver que tem duas, ó. Uma tá lá atrás. Vou diminuir o tamanho dela aqui. Eu restaurei clicando naqueles quadradinhos ali em cima, tá? E vou pôr ela aqui, ó, desse lado. Entra aí, minha filha. E vou restaurar a outra também, ó. Tem 2 quadradinhos. Dá um nome aí, garoto. Tá meio preguiçoso essa máquina aqui. Tá pior que eu, hein? Eu que tô sem dormir alguns dias, aí não tô tão preguiçoso assim. Aí, não era pra fazer isso não, minha filha. Era pra rotacionar tudo aqui, ó. Então, ó, tô com 2 janelas abertas aqui. Vou até deixar as 2 aqui embaixo mesmo, pra você enxergar. Então, a da direita é do João, tá? A pastinha do João. Dá para ver o nome do João ali em cima. Não vou clicar não, senão ele vai trocar. Vai trocar de posição, você não vai ver. Onde está aparecendo a bolinha ali, ó. É o do João, tá? A da esquerda é a do QI 190. Dá para enxergar um pedacinho ali do QI. Deixa eu aumentar a tela para enxergar tudo. Pronto, dá para enxergar quase tudo ali, ó. Então, eu copiei de uma janela e joguei para no caminho eu tenho a área de transferência, não aqui na tela, né? Mas no meio do caminho eu tenho a área de transferência do Windows, que ele transporta. Não devo colar 2 vezes, mas eu vou colar de propósito, só para você ver o que acontece, tá? Eu vou copiar, então o que está azul é o original, o que está com o azul mais apagado é a cópia, né? Ou seja, do João. Eu vou clicar na pasta do João, para ele saber que eu estou aqui, ó, na pasta do João, tá? E vou dar um Ctrl V de novo. Muito bem. Ele abriu lá do outro lado. Não, eu vou trazer a telinha para cá para você enxergar aqui. É desse cara aqui, ó. Olha o que ele está falando para mim aqui, ó. Se eu quero substituir esse cara, né? Quando eu faço uma cópia... Página que é essa aqui? 61. Quando eu faço uma cópia de algo que já tem informação, ele está achando que eu quero jogar em cima. Se eu quero jogar em cima e é a mesma coisa, né? Eu tenho que tomar só um único cuidado. Estou pegando uma coisa antiga... ou seja, desatualizada e jogando numa coisa atualizada. O que vai acontecer? Vou perder alguma coisa. Então nunca faça isso. O que você tem que comparar? Data e horário, ver o que arquivo é esse, para depois pensar em fazer uma cópia. Porque se eu pegar uma coisa antiga, desatualizada, mesmo que seja o mesmo arquivo, mesmo nome, mas está desatualizado e estou jogando em cima de um atualizado, vou perder alguma coisa. Então, ao contrário, pode. Está mais atual e jogando para o mais antigo. Aí pode. Nesse caso, eu estou fazendo aqui simultaneamente, eles são iguais, né?
Mesmo assim, eu vou fazer uma gambi aqui, ó. Eu vou clicar aqui, ó. Em vez de substituir, em vez de ignorar, eu vou deixar-me decidir. Aí, quando eu ponho decidir aqui, ó, eu consigo ter uma coisa no meio do caminho para poder comparar. Legal? Então, antes de fazer... Exatamente. Aí você fala, peraí, esse cara aqui é igual a esse é igual a esse é igual a esse. Ah, então tudo bem. Se for diferente, você já fica mais atento. Entendeu? Então, ó, você não pode substituir simplesmente, precisa dar uma olhadinha primeiro, por isso que eu peguei a terceira opção. Legal? Ah, eles são iguais. Mas você pode fazer uma gambi ainda, falar assim, ó, eu quero manter esse cara e manter este. Olha lá, eu pus a ticagem em cima. Eu pus a ticagem em cima lá, e falei para ele, não, eu vou olhar depois isso aí, porque agora eu tô com pressa. Eu vou clicar ali no continuar. O que ele fez? Ele jogou uma nova cópia lá. E ele ainda até fez uma gambi, ele ó, separou os caras para saber quem é quem, né? E aí você consegue comparar o antigo com o novo. E ele coloca o número 2. Ele põe o mesmo nome, mas põe o número 2 para o segundinho que está chegando. Aí você não perde nada, você fica com 2. Depois você decide qual que é o mais simpático. No caso aqui, os dois eram iguais, eu poderia até carimbar em cima. Mas quando for diferente, você manda ele... Você põe a ticagem lá em cima e manda ele jogar os dois caras. É melhor ter 2 pássaros na mão do que um voando, é isso que fala? Ou é o contrário? Pássaro na mão que 2 voando? É, não sei, uma dessas expressões aí. É isso mesmo? É um na mão que 2 voando? Nesse caso, eu prefiro os 4 arquivos na minha mão do que os outros 4 voando, tá? Adaptando para a realidade da minha aula. Legal? Depois, com o tempo, eu vou lá, verifico qual que é o mais simpático e tal. Pelo menos eu vou ter o cara ali, vou trabalhar e não perco meu emprego, meu serviço, vai para fora. Legal? Porque vai que o chefe pede justo aquele que eu perdi, né? Ixi. Agora quer substituir? Aí eu peguei, Sim. substituí, sim. Só que o que estava lá antes Era o mais moderno. era atualizado. Ixi. O que eu mandei Era o velhinho. Ixi, carimbou em cima e já. Ele tinha já. O antigo tinha 3 empregos. O atualizado tinha 5. Né? E tinha descrições de cursos que ele fez e tal. Sumiu tudo. Já era. Ficou só o. E nem, Mas cadê a firma A, a firma B? nem chorar adianta, né? É, vamos preencher de novo. Exatamente. Ainda que era um currículo, coisa mais ou menos fácil. Mas pensa numa mega planilha que você gastou 120 horas para fazer de madrugada e valia 5.500 reais essa planilha. Estou falando de um trabalho que eu fiz para uma empresa aí, que foi exatamente de madrugada, acho que eu te falei, né? Valia 5.500 reais, só isto, né? Na verdade, valeu até um pouquinho mais, porque eu acabei fazendo um pouquinho mais de uns trampos por fora. E aí você vai lá e faz o tal do backup invertido, pronto. Né? Tipo, desatualizado em cima do atualizado. Não adianta ligar para a empresa e falar assim, eu perdi a planilha, ou não está mais aquilo, vou precisar mais de 120 horas. Ela fala, problema seu, não vou te pagar mais. Né? Vai ter que se virar. E ainda fiz de madrugada, da meia-noite às 4 da manhã, tinha que acordar no outro dia 7 horas para ir fazer uma prestação de serviço. Então é complicado, tá? Então tome muito cuidado com Ctrl+C e Ctrl+V para ver se você está copiando aleatório e tal. Não, é preferível copiar num outro lugar totalmente diferente. Pelo menos diferente não vai ter o carinha lá para dizer que vai substituir, vai ficar lá o backup, ou então faz esse lance, tá? Põe os dois e depois dá uma comparada. Não entendi. Também mudar o nome do arquivo já não carimba em cima do outro, porque a hora que chegar lá, ele já vai chegar com outro nome, já resolve. É por isso que quando eu joguei 2 ali, ó, os 4, né, ele já renomeou colocando o número 2 ali no final. Ele já entendeu que eu falei para ele, ó, eu vou dar uma olhadinha depois, coloca dentro do parênteses número 2. É uma gambi aí, né, então fazer aquele comandinho, o terceiro comando ali, é melhor para você depois, com o tempo, ir lá dar uma olhadinha, né. Ou mudar o nome do arquivo e depois fazer a cópia, né. Melhor você ficar com 2, com um nome parecido, não igual, né? Do que ter um errado. Um errado não vai adiantar muito. Né? Então, assim, tome muito cuidado com, né?
Esses 37 para 38 que eu trabalho com informática, não me lembro de ter perdido nenhum arquivo. Mesmo num período que era bem complicado fazer o tal do backup, porque pendrive era caro, HD externo mais ainda, a nuvem estava meio devagar, né? A nuvem que eu falo não tem nada a ver com chuva, tá? Você postar na nuvem, um OneDrive, um Google Drive, alguma coisa desse tipo, estava meio complicadinho, eu diria, né? Porque nos anos 90 realmente era devagar mesmo. Então, mesmo assim, eu tomei muito cuidado, né? Então, o conceito que eu ensino para os meus alunos são exatamente os mesmos conceitos que eu fiz nos últimos 38 anos. Então, eu transformo 38 anos em 2 anos. É bem difícil, né? Mas não é impossível, não. Né? Claro que, por outro lado da moeda, né? Quem está aprendendo, talvez fale assim, puxa vida, é muita coisa para aprender. Mas a grande sacada é essa, você sair daqui com um volume gigante de informação e poder depois pleitear um trampo, um trabalho, ou fazer um trabalho por fora aí, por conta mesmo, sem precisar ter que trabalhar em empresa nenhuma, fazer um MEI aí, por exemplo, MEI, MEI, né? E trabalhar por conta e ficar em casa mesmo, fazendo online mesmo e ganhando uma grana legal, né? Mas para isso você tem que aumentar o seu conhecimento. Não adianta querer achar que, já sei fazer pastinha invisível, vou ganhar uma grana. Não, você vai guardar o arquivo escondido lá para ninguém achar, mas não vai ganhar uma grana, tá? Legal? Bom, deixa eu ver o horário aqui para não estourar, senão eu estouro o horário, sabe que eu sou campeão em estourar horário, né? Muito bem. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou jogar tudo no lixo. Como assim? Eu vou jogar a pastinha do João no lixo, tá? Com todos os arquivos, só para ver o que o lixo fala, tá? Vou pegar a pastinha, deixa eu ver o meu lixo aqui, que tá cheio de lixo aqui, deixa eu ver o que tem lá dentro primeiro, né? Vai que tem um monte de coisa lá do João já, né? Aqui, ó, meu lixo já tem lixo dentro dele. Vou dar 2 cliques para ver que lixo que é esse aí. Meu filho, acorda aí, tá dormindo. É que a máquina tá dormindo. Muito bem. Eu dei 2 cliques no lixo lá e ele abriu aqui para mim, ó. Tem 3 vídeos dentro do lixo. Foi eu mesmo que joguei pro lixo hoje, tá? Tá aqui, ó. Olha o tamanho dos arquivos. Dá para ver aí? 302.872 KB. Você acha que é verdade que é só KB isso aí? Não. Vou pegar um qualquer. Os 3 têm o mesmo tamanho, tá? Foi eu mesmo que joguei. Mouse à direita, propriedade. Quanto que tem? 300 mega cada um. Então, somando os 3 aí, dá algo muito próximo de 1 giga, né? Praticamente 1 giga. Vamos ver. Vou aproveitar um ganchinho que nós estamos aqui rapidinho. Ctrl A, para pegar os 3, né? Mouse à direita, propriedade. Ele vai fazer uma firula, uma cambalhota, uma pirueta, vai dar uma volta no quarteirão. Por estar dentro da lixeira, pode ser que ele não faça essa volta no quarteirão aí, né? Mas, se você olhar aqui na parte de baixo, ó, da tela, está dizendo que eu estou com 3 arquivos selecionados, 3 itens selecionados, né? Tem 3, 888 megabytes. Portanto, está muito próximo de 1 giga de informação. Então é muita coisa. Se eu deletar esses 3, não tem problema, porque eu sei que é meu. Mas se eu deletar e não restaurar e foi alguém que colocou na lixeira, já era. Eu vou jogar fora mesmo, de verdade. Como eu faço? Lá em cima, ó, eu tenho a opção restaurar. Deixa eu até aumentar o zoom para a gente enxergar aí. Eu tenho que restaurar todos os itens da lixeira, ou melhor dizendo, devolver lá da onde eles vieram, né? Mas eu não quero esses caras, porque eu deletei de propósito, tá? Se você deletou da pasta do João, volta para a pastinha do João. Da onde ele veio, ele volta, tá? Toma cuidado, porque se for trabalhar numa empresa onde você trabalha com servidor, né, que é o caso da aula, né? Normalmente os nossos arquivos estão num servidor, não estão na máquina, e quando você deleta, não vai para a lixeira da máquina, e sim do servidor. Ninguém vai parar a aula para ir lá no servidor recuperar um arquivinho que você perdeu no meio da aula e nem no serviço, porque o cara do TI, ele não vai restaurar um arquivinho que você deletou no servidor, principalmente se ele estiver trabalhando para o diretor da empresa ou para o presidente que seja, ou se ele estiver lá rodando um sistema lá de folha de pagamento, né? Ninguém vai receber o salário, e ele não vai parar para recuperar seu arquivinho. Então, delete com certeza que você vai deletar mesmo o cara, que você não vai recuperar mais ele, tá? Então, eu não vou restaurar não, eu vou esvaziar a lixeira. Quando eu clico em esvaziar a lixeira, ele pergunta para mim aqui se eu quero que eu vou excluir vários arquivos. Olha a frase que ele deu aqui, ó. Tenho certeza que desejo excluir permanentemente esses 3 arquivos. Permanente significa que eu não vou recuperar nunca mais, tá? Eu tenho certeza que eu não quero ele, não quero mesmo, né? Então, vou dar um sim aqui, ó. Já era, foi embora. Nem chorar adianta. Chora na cama que é quentinho. Legal? Bom, já vou pegar a pastinha do João e jogar no lixo agora, tá? Porque o lixo está vazio. Vou pegar a pastinha do João, vou arrastar ele lá pro lixo.
Peraí, vamos enxergar o lixo para vocês verem ele entrando lá no lixo. Sumiu daqui do desktop, foi lá pro lixo. O que foi lá pro lixo? A pastinha do João, né? Legal? Tá dentro do lixo lá, todos os arquivos, tá? Eu estou trabalhando com uma cópia, então eu posso fazer isso. O nosso original está lá no servidor. Onde eu gravei lá, naquele lugar. Aliás, tá no servidor não, está no pendrive, né? Não é nem servidor. Vou restaurar esse aqui, tá? Só para vocês verem que ele vai voltar para lá. Tem certeza que deseja restaurar todos os arquivos da lixeira? Sim. Sumiu daqui, mas sumiu da lixeira. Agora vamos ver lá no desktop. Cadê você, João? O João tá aqui, ó. Deixa eu puxar a pastinha para você ver. Ele organizou, né? Vou pôr aqui dentro da janelinha para você enxergar melhor. Pronto, tá aí, ó. Os arquivinhos do João, né? A pastinha. Então, se eu restauro, ele volta exatamente de onde veio, tá? Se você estiver trabalhando na máquina, é máscara, é um monte de coisa para complicar a vida, né? Tem mais coisa para complicar a vida. Vamos pôr um negocinho para complicar um pouquinho mais, assim, né? Esse bagulho aqui. Eu pus uma vez, aí eu fiquei achando que eu tava falando de dentro de uma lata. Aí a voz não sai, né? Porque fica lá dentro da... Eu pus sem óculos ainda, não enxergava nada, eu falei, tem alguma coisa errada.